Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Brothers, sejam bem-vindos. Venham chegando que tá começando mais um episódio do Sua Brother Podcast. Podcast onde eu, Renatinha Diniz, a sua brother, a sua amiga irmã, trago temas do universo masculino pra informar vocês, inspirar vocês, quebrar tabus. Eu sempre falo que quando gera polêmica é bom, porque significa que o assunto é relevante. Então, se você está me assistindo pelo YouTube, já se inscreve se ainda não é inscrito, entendeu? Compartilha com seus brothers, deixa seu like pra me ajudar, deixa um comentário aí sobre o que você já acha desse assunto que a gente vai conversar. E no final, eu quero saber qual foi a ficha, qual foi a ficha que caiu, a chave que virou dentro de você, a principal. Agora, se você está me ouvindo pelas plataformas de áudio, principalmente o Spotify, segue o nosso perfil. Dá uma avaliação aí, 5 estrelinhas, que toda semana tem episódio novo. E hoje, eu vou trazer um tema bem interessante, com um cara que assim, eu vou confessar pra vocês. Quando eu olhei ele na rede social, eu falei, esse cara é muito novo pra estar falando sobre isso. E aí fui descobrir que tem um background gigantesco por trás, né? Que já trabalha nessa área e tem a experiência empírica, de fato, em campo, com os caras. E já testou muita coisa. E eu falei, vamos trocar essa ideia. Vou te trazer, eu sei que ele passou por uma transição, o conteúdo dele passou por uma transição. E a gente vai saber tudo isso a partir de agora. Estou recebendo aqui Gustavo Gambit, que tem 30 anos. Então já tô falando da idade, eu sei que ele não costuma falar muito a idade. Porque você olha e fala, é um menino. Mas ele tem 30 anos, tá, brother? É então o que dizem. Tem maturidade aí já. E ele é especialista em inteligência social. Seja bem-vindo, Gambit. Obrigado, meu bem. Que prazer estar aqui no Sua Brother. É isso aí. Tamo aí. Tô te recebendo pra gente falar sobre esse assunto, que eu acho que abrange de uma maneira geral uma dinâmica que eu acho que não é só pro cara que tá solteiro. Eu acho que pro cara que tá dentro de um relacionamento. Com certeza. Eu acho que não é só para o relacionamento conjugal. Então não é só… A inteligência social a gente não vai usar ela tão somente quando o cara pensa em conquistar ou se relacionar com uma mulher. O afetivo, sexual e tal. Exato. Além disso. Então vamos falar, o que é inteligência social? Então, inteligência social, eu até costumo brincar. Sempre que eu começo os podcasts, eu gosto de trazer um presente. Porque todos os podcasts, eles têm as canequinhas. Eu adorei a sua canequinha aqui, ó. Só vai. Você treina, né? Só vai, Você treina? Lógico. Então, um dia que você acorda que você tá… Que só o brother vai, tá, né? Eu falo, só vai, brother. Nem pensa, bota a roupa, só vai, só vai. Só vai. E aí eu trouxe um presentinho pra você aqui, ó. Além do só vai, eu gosto também do conquiste as pessoas. Olha aqui. Olha que gostoso. Dando presente, né? Olha aqui, ó. Olha só, que massa, cara, dourada. Aham. Essa é uma caneca bem especial aí que a gente… eu sei, por isso que eu trouxe. É só uma lembrança, mas é pra marcar o momento, né? Valeu. A inteligência social é a arte de conquistar as pessoas, né? Isso de uma maneira filosófica. Na prática, a inteligência social, ela é basicamente essa habilidade de se comunicar, de se relacionar, de convencer pessoas em alto nível. Essa é a ideia da inteligência social. Quando a gente fala de sedução, a gente fala em fazer isso para um aspecto, né? Para seduzir alguém, obviamente eu preciso me comunicar com ela, eu preciso me relacionar com ela e eu preciso persuadir, né? Eu preciso convencer ela. Isso é sedução, mas isso também pode ser vendas, isso pode ser várias outras coisas. Então, essa é a ideia da inteligência social. De maneira mais ampla, assim, até no aspecto das 7 inteligências múltiplas, do Howard Gardner, que a galera conhece bastante, as 2 últimas descobertas por ele foram a inteligência intrapessoal e interpessoal, né? A inteligência social não é só a interpessoal, não é só relacionamento externo, ela é a intrapessoal também. É a maneira como você lida internamente também com o seu, como você se relaciona com você, entendeu? Então começa nisso, começa em como eu me relaciono comigo mesmo e depois eu vou, vamos dizer assim, transmitir isso pra todos ao meu redor, saca? Tem tudo a ver com o conteúdo que eu trago aqui, né, brother? Porque eu falo que pra você se relacionar e pra você ter um relacionamento saudável, primeiro você tem que se relacionar muito bem com você mesmo. Começa tudo com você. Mas, Gambit, pra quem não te conhece, principalmente o meu público que talvez não conheça o seu conteúdo, faz aí uma retrospectiva até você chegar na inteligência social. O que eu falei que você já tinha um background aí. Sim. Acho que é legal você abordar aqui de uma maneira resumida. Por onde você começou, o que você fez antes, até chegar aqui. Eu fiz bastante coisa, né? Pra gente poder resumir bem a obra. Em 2009,
eu… Aos 17, né? Com a sua revelação de idade aí, com 17 anos, aquela transição normal, assim, de colégio e faculdade e tal. Aquele momento que o homem, ele olha para a vida social dele, né? E fala, pô, e agora e tal. Prestes também a questão do alistamento militar, que eu também fui militar, né? Eu fiz CPUR, me formei oficial do exército e tal. Então é aquele momento, assim, que você dá uma chocada com os seus valores. E eu olhava pra minha vida e mesmo como um garoto, me incomodava muito o fato de eu ser muito tímido com mulheres e não ter experiências, né? Não ter relacionamento, não ter, pô… Querendo ou não, assim, um jovem, já naquela época, hoje em dia mais que nunca, 15, 16, 17 anos… Ele tá tendo experiências afetivas, muitas vezes ele tá tendo experiências sexuais. E pro homem isso pesa muito, né? A molecada, a garotada, ela conversa sobre isso, né? Tipo, fiquei com a minazinha, nananana. E eu não tinha isso, entendeu? Pra mim era uma vergonha, assim. Eu era sempre o cara que não era chamado pras festas. Era mega excluidão, assim, dessas coisas. Isso porque você era tímido? Ou porque você acha que fisicamente você não correspondia? Um pouco de tudo. No sentido da atração passiva, lógico. Eu era sempre o menor ou o segundo menor. Assim, aquela cena fatídica da fila, né? Eu estava no colégio particular, tava até a filinha, assim. Eu ficava sempre o primeiro menino da frente. Então, pô, baixinho. Sempre o mais magro, feinho, tal. Então, isso também pesa. E aí você vai pegando outras convenções sociais e culturais, por exemplo, futebol. Moleque que joga bem futebol, ele tem um certo… Eu era horroroso com futebol, era muito ruim. E meus pais jogavam bola pra caramba, minha mãe jogava futebol bem. Caramba. Então, assim, várias pressões internas que você vai vendo que você não se adequa àquele ambiente. Então, pô, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo, sou feio, né? Você não chama atenção, você vira meio que um misfit, assim, né? Você, tipo, não se encaixa ali. Então, todos esses pontos juntos, eles vão gerando essa questão, tipo assim, cara, por mais que você se apaixone, você nunca vai falar pra aquela menina, você nunca vai ter aquela primeira ficadinha, né? Entendeu? Então levou muito tempo pra mim chegar nesse ponto, assim. Então, cara, aos 17 eu tava já num ponto assim, cara, não é possível que eu tenha que aceitar isso, entendeu? Não tem como não ter solução pra isso, não é possível. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Eu primeiro pesquisei em português, achei umas paradas muito vazias, muito superficiais, tipo, seja confiante, age assim e tal. Coisas que você vê que, cara, entendeu? Na boa, assim, aquele jornalismo barato e tal. Não achei nada legal naquela época em português. Aí eu pesquisei em inglês, porque eu já falava inglês, né? E aí eu achei o tal do PUA. A gente tá falando dos bastidores do Mício, né? Você nem sabia que eu trabalhei com o Mício. Então eu achei lá o Mício. Eu olhei pra aquele cara e falei, cara, eu quero ser esse cara, velho. Olha esse cara. Ele foi, tipo, um dos pioneiros a falar sobre sedução. Acho que só pra gente poder passar isso. Ele foi um dos pioneiros e o maior, assim, na minha visão. Principalmente da questão do PUA, estruturalmente falando e tal. Ele foi o maior, né? PUA Até porque o PUA vamos dizer assim, é uma maneira de você fazer a sedução. É uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais estrutural e tal. É um conteúdo mais específico. Hoje uma em dia sigla. Já não tá, é uma sigla, PUA, né? Pick-up Artist. Artista da sedução, artista da pegação. É uma sigla que em inglês faz mais sentido do que em português, né? Em português fica meio idiota, assim, na verdade. Tá. Né? Não, é legal, assim. Tudo que você for trazendo de sigla aqui, eu vou pedir pra você traduzir. Ou pra você explicar. Porque ótimo. Tem brother que tá chegando aqui que não faz ideia do que é isso. Então acho que é legal a gente explorando. Então assim, em 2009… eu descobri aquilo, aí eu lembro assim, cara, peguei o primeiro DVD, ele tinha uma série, um reality show, que ele pegava uma galera muito fraca de sedução, a galera, tipo assim, o estigma, o estereótipo do virgem de 40 anos. E aí botava os caras numa casa e começava a ensinar as paradas pros caras. E aí eles saíam, e aí eles iam pra prática, né? Tipo, iam pra festa e tal, e tudo filmado, assim, tudo documentado. E aí, semana a semana, ele ia eliminando os participantes, e o último cara que chegava era o pick-up artist, entendeu? O cara que ganhava era o cara que virava e ia trabalhar com ele e tal. Então você vai vendo ali na prática, por mais que, lógico, é uma série, tem um aspecto hollywoodiano e tal, mas você vai vendo a melhora dos caras. Você vê uma das primeiras coisas que eles fazem é a atração passiva. Chega lá uma galera com aquela roupa sobrando, aquele cabelo, pelo, sei lá, no nariz, na orelha e tal. Aquela parada, cara, que vai incomodar uma mulher. Por mais que você seja bom socialmente, por mais que a tua atração ativa seja massa, cara, não tem como, entendeu? Tipo assim, cara, eu posso ser o cara… Que nem eu falo assim, até das paradas de você ir pro encontro, que você não conhece a pessoa e tal. Cara, quantas vezes assim, cheguei no encontro, mina gata, tal, sei lá, mau hálito. Não tem como, cara. Não tem como. Tu não vai beijar a pessoa que tá com mau hálito, por mais que ela seja maravilhosa, entendeu? Aquilo é um impeditivo. Então, assim, ele já pegava as coisas de atração passiva da galera, o cara corta o cabelo, o cara bota um brinco e tal, o cara começa a treinar, eles treinavam lá na casa pra ganhar um shapezinho e tudo mais. Só pra gente parar e explicar um pouquinho, Gambit, a atração passiva é aquela que, sei lá,
o nome já diz, né? O cara não precisa fazer nada. Então o visual dele já causa uma atração. Então o shape, a roupa, o jeito que ele tá Sim. vestido, é mais pela beleza, pela aparência. São mais valores de reprodução, né? Que a gente chama tecnicamente a beleza e tal. É valores de reprodução do homem, né? Que a mulher vai bater o olho e vai se sentir atraída porque o cara tá representando. Isso, exatamente. Tá. Né? E Tem coisas que o cara não pode fazer. Eu não posso mudar a minha estatura, por exemplo. E eu ficar chorando por causa disso não faz sentido nenhum. Mas tem coisas que eu posso mudar. Olha, e se eu puder mudar, né? Vou ter que dar uma pausa. É. Eu tenho um brother na minha turma, que eu acabei de terminar do método Raiz Quadrada, que ele é ortopedista. E ele me Sim. mandou várias fotos das Sim. cirurgias que eles fazem pra aumentar a altura dos homens. Até estatura agora? Que louco, 10 velho. centímetros. Que isso? Como? Até 10% da altura do cara. Onde que bota esse… Não, você não tá ligado. Eu vou te mostrar umas fotos nos bastidores depois. Eu fiquei em choque. Que Eu parei a aula, tipo, acho que eu fiquei uns 20 minutos em choque, trocando ideia sobre Esse cara isso com vai ele. ficar rico, velho. Eu falei assim, porque eu virei pra ele e falei assim, cara, no meio da aula, eu falei… Tipo, a sua altura, você nunca vai conseguir mudar. Então, assim, isso é uma coisa que você aceita e vai trabalhar os outros pontos. Sim. Aí ele… Mãozinha no Zoom. Você pode falar… Não… Vou te mandar umas fotos. Cara, Telegram. hoje em dia… Eu fiquei tá passada louco, e aumenta mesmo. Mas tudo bem. Tem coisa que realmente não dá pra mudar. Tá tudo em geral, certo. assim, genética, né? Tem coisas que são um tanto quanto imutáveis e tem muitas coisas que são. E se dá pra mudar, eu não sou contra o camarada fazer uma cirurgia pra ele, sei lá, cirurgia, um procedimento, pra ele aumentar 10 centímetros. Se isso tá legal pra ele vai fazer, beleza. Eu passei por vários processos, várias coisas e tal, que eu mudei pra caramba. Então, tudo bem. Eu também sou super a favor. Sou super. Eu acho que não é pra. Eu acho que é pra melhorar a tua própria autoestima, né? Sim. A gente recebeu o Bill aqui, o Bill falou muito sobre isso. Né? A gente botou uma foto, inclusive, que choca um pouco do que ele era antes. Ele falou, cara, eu demorei muito pra ser aprovado no BBB. E acho que os caras não me chamaram porque era muito feio. E a gente não acreditava. Quando a gente viu a foto, eu falei, meu, como mudou. E assim, por que não? A tecnologia tá aí. A mulherada faz um monte de procedimento. Por que vocês não podem fazer? Cara, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, que viralizou pra cacete. Assim, eu falei, meu irmão, seja você mesmo, é o caralho, entendeu? Tipo, cara, para com essa ideia idiota de que a autoaceitação, ela é simplesmente você ser conformista e, pô, eu tenho que ser assim, ponto final. Cara, é exatamente isso. Porra, se a mulher, ela bota um salto, se a mulher, ela, pô, olha pra como é que você tá, né? Toda produzida e maquiada, um brinco que chama atenção e… Cara, qual é o problema? Por que o homem, entendeu? Porque isso é uma convenção social, cara. Isso é uma parada que, entendeu? E isso entra um pouco dentro dos temas que eu trago aqui. Que é essa masculinidade que faz o cara… Não, o autocuidado não existe pra homem, né? Tipo, o cara não tem que se cuidar. Isso é coisa de mulher, né? Então, o cara tem que fazer o basicão ali. E não acho que é por aí. Mas isso tudo, cara, é convenção social. Tipo, é o mundo como ele funciona. E tem coisas que é ruim pras mulheres e é bom pros homens. E tem coisas que é ruim pros homens e bom pras mulheres. Por isso que entra nessas coisas de um feminismo, uma red pill e tal. No final das contas, cara, eu acho que a galera meio que tá tentando acertar os ponteiros, entendeu? Então, tipo assim, pô, se a mulher pode usar uma maquiagem, por que eu não posso? Pô, se o cara pode se desenvolver X, por que eu não posso? É isso, é você ser livre, cara. Pra você fazer o que você quiser, entendeu? Da porra da tua vida. Tipo, eu também isso, acho. Assim. E julgar menos, né, gente? Tipo, cada um faz aquilo que se sente bem. Você não tem que ficar se preocupando com o que o outro tá fazendo. Se o outro tá fazendo, por que você tem que julgar se ele é isso ou se ele é aquilo? Tá fazendo bem pra ele e tá tudo certo. Então a gente falou da passiva. E a atração ativa é quando o cara vai lá começa o game, A partir do momento que ela te olhou, dali pra frente que você faz, né, no campo comportamental, aí entra… Bom é quando junta os dois. Excelente, se tiver os dois. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu já falei isso em outros episódios aqui. Meu, eu estudei numa escola de teatro que tinham só os caras mais, assim… Ah, sim, já sei o que tu vai falar. E era só isso. Era só isso. O cara só abria a boca pra falar, nossa, sim. gente. Então assim, eu peguei muito ranço disso. Na verdade, eu sofri bullying que nem você, na minha infância. Eu era, tipo, já mostrei foto disso no lançamento do curso, inclusive. Sim. Eu mostrei o quanto eu era isso, eu destoava das minhas amigas, Gambit, era horrível. Sim. Elas se desenvolveram, corpo, cintura, peito, bumbum. Eu era magrinha, baixinha, um palitinho. Meu apelido era palitinho de churrasco. Eu tinha cabelo Chanel, e era palitinho e capacetinho. Então pensa só, foi terrível. E assim, nessa fase… Eu sei que você foi buscar se desenvolver e ganhar habilidades e tal. Eu não, eu era rejeitada. Eu virei a cupido dos caras. Por isso que eu comecei a ficar amiga dos homens muito cedo. Saquei. Porque eu já entendia o movimento deles, eles me usavam… Ali, não, eles me usavam ali pra… Só que daí, meu Deus, foi do dia pra noite que eu, tipo, menstruei. Meu corpo se desenvolveu, total. E aí os caras que não olhavam pra mim um dia falaram… Opa!
Renatinha. Só que nessa eu já tinha conhecido todos os nerds. Renatona. A Renatinha virou Renatona. Não, mas aí, isso foi muito louco. Porque como eu era meio excluída, então… Eu dei chance pra conhecer os outros caras. Sim. Esses caras que eram os caras que estavam excluídos também. E eu vi que, eram caras inteligentes, interessantes. Então, quando eu cresci, comecei a estudar teatro, eu dava de frente com esses caras que eram só bonitos. Eu falava, beleza, o cara tem esse potencial de beleza natural, né? Tipo, o cara é bonito. Já ajuda, né? Mas já daí leva... o cara não faz mais nada. Exatamente. Entendeu? Cara, não… o que eu bato nessa tecla… Isso aqui, ó, isso gera um corte foda. Que é o lance do Chad sempre ganha. Meu irmão, o Chad sempre ganha o cacete, velho. Ah, não pra mim. Quantas vezes eu ganhei de um camarada muito mais alto e shapeado. E aquele estereótipo, até meio… Sabe aquele estereótipo do sertanejinho, assim? Aquela camisa xadrezinha com o braço, o cara não consegue nem abrir, assim. E o cara entra na balada mudo, sai da balada calado, com o copinho de cerveja assim na mesa, como se fosse um escudo, na mão, como se fosse um escudo meio que encolhido. E o cara me olhando assim, cara, não é possível que este moleque, né, tipo, esse baixinho, magrinho tá fazendo isso. Não é possível, esse cara comprou, esse cara é dono da balada e tal. Aí começa a racionalização, entendeu? Esse cara, essa mina que tá com ele é uma acompanhante de luxo. Não pode ser que ele tá… E quer descredibilizar, entendeu? Né? Exato. Quer descredibilizar. Eu tenho um vídeo no YouTube, que foi um vídeo que viralizou na época, assim. Eu tô dando um treinamento presencial, e aí eu tô dando dica pros caras tal, tudo mais. E aí, um aluno meu, que é bonitão, forte, shapeado, tal, não sei o que, olho claro, ele chega num grupo. E ele começa a conversar e tal, tudo mais. Aí eu entro depois, e eu entro no intuito de ajudar ele, o que a gente chamava de wing, né? O wingman. O brother que tá ali O brother que vai lá pra né? Irmãos de alto valor, eles já fazem isso naturalmente. Um vai subir o valor do outro, né? Mas às vezes existe esse sentido de, pô, deixa eu entender o porquê de fazer isso. Então eu entrei lá pra, né, dar aquela wingada, ajudar ele e tal. Cara, ele começou a ficar, assim, desconfortável de uma tal maneira. Ele começou a se fechar de uma tal maneira ali. E não pela minha presença, mas principalmente por causa das mulheres ali. E aí ele foi saindo. E ele foi saindo. E ele foi saindo. E daqui a pouco ele tá fora, conversando com um cara. E eu tô com as minas, assim. E aí, tipo, cara, sabe, tá tudo acontecendo. Nananã. E aí, no final do vídeo, eu tô dando esses feedbacks pra eles. O vídeo é mais sobre isso, assim. Eu falo, cara, tu acertou isso, tu errou isso. E aí eu falo, cara, presta atenção numa coisa. A tua atração passiva, o teu shape, etc., ele te leva daqui até aqui. Acabou. Daqui pra frente, ela não vai te levar mais. Entendeu? O Mister falava muito isso. Tipo, your look only gets you so far. Então, cara, tu vai até aqui. Daqui pra lá, principalmente se for uma mulher de alto valor, uma mulher com abundância, uma mulher que tem opção, tu acha que só porque o cara é bonito… Tem cara bonito pra caramba chovendo pra ela, entendeu? Então não é, o cara bonito sempre vai ganhar. Meu irmão, entenda. O mecanismo de atração de uma mulher, em geral, falando de padrão comportamental, ele é muito mais ligado a valores de sobrevivência de um homem do que valores de reprodução de um homem. Ela é muito mais ligada pela confiança do cara, por exemplo, do que se o rosto do cara é quadrado. O homem é o contrário. O homem, ele é mais atraído ao valor de reprodução da mulher do que de sobrevivência. Então ele tende a pensar que isso é um espelho. Porque ele olha pra uma mina bonita e fala, nossa, que mina gata, eu ficaria com ela agora, eu transaria com ela agora. O cara, tipo, em 3 segundos faz essa associação emocionalmente imatura, mas ele faz na genética, na biologia dele, ele acha que a mulher vai fazer também. Ele acha que a mulher vai olhar pro cara shapeado, nossa, esse cara eu levava pra casa. Meu amigo, não existe isso em quase todas as vezes. O padrão geral não é esse, entendeu? Então criou-se esse estigma, tá super em alta esse negócio de que o Chad sempre ganha, por causa também dessa questão de hipergamia e tal, né? E a galera não entendeu, velho. A galera, na real, assim, tipo, ainda não tá entendendo exatamente, e principalmente com a fundamentação de programação genética, sabe? Da nossa biologia de lá de trás, a real por trás disso. Que é, se o cara tiver uma atração ativa foda, mesmo que a atração passiva dele não seja muito boa, ele provavelmente vai ganhar de um cara que tem uma atração passiva alta, mas não tem atração ativa. O cara não chega, o cara não fala, o cara fica parado. Meu irmão, a mulher não vai chegar nesse cara quase sempre. Não é o papel dela, entendeu? Se ela fizer, é ótimo que ela faça, mas ela não vai fazer geralmente. Eu estive milhares de horas em campo e isso não aconteceu na prática, entende? Então o cara acha que ele é bonito, ele ficar ali parado e tal. Vai acontecer alguma coisa? Cara, 99% das vezes, da minha prática, não vai acontecer nada. Lógico, se o cara tiver uma atração passiva horrorosa, se ele não tiver com higiene e tal, isso vai acabar com o jogo dele, é o que eu falei, né? O cara tá mal cheiroso, o cara tá com mau hálito, o cara tá com alguma coisa assim que tá muito ruim. Meu irmão, se tu não consertar isso, e não é nem só com mulher, né? Tu chega num ambiente que aquela pessoa tá mal cheirosa, incomoda todo mundo, incomoda um cara que tá do teu lado. Então são coisas óbvias, né?
Mas salvo isso, assim, pô, os dois caras são, sei lá, 2 caras 7. Meu irmão, o cara que tem game, né? O cara que tem, ele vai levar sempre. E o cara que não tem, ele vai ficar olhando. E ponto final. É isso. Só pra gente, vamos lá, que a gente vai traduzindo aqui, brother. Você boia em alguns momentos. Shed é o cara que tem um valor alto. Nem eu sei tanto, assim, dessa questão, entendeu? É porque isso tá em alta. Tem esse negócio do meme, né? Não tem aquele meme do Giga Shed, aquele cara com o queixão quadrado e tal. Tá em alta isso, né? A galera tá fazendo harmonização facial e tal. Então, assim, de novo, eu não sou contra isso, né? Eu era um cara que tinha a maxila totalmente projetada pra dentro. Eu fiz uma cirurgia pra mudar isso. Por conta estética? Não, por conta de saúde. Mas existe um fator estético? Existe, e o meu rosto ficou muito mais bonito nesse sentido. Então, não tô dizendo pro cara que isso não importa. Importa, mas o quanto isso importa, né? E uma coisa é um cara que não tem experiência prática falar que isso importa muito com base no achismo dele, com base no que ele vê por aí. E outra coisa é alguém que foi inúmeras vezes pra prática e viu isso acontecer e comprovou isso e filmou isso e mostrou isso, entendeu? Então o lance desse vídeo, por que ele viralizou? Isso foi em 2019, não tinha esse lance de shed na época e tal. Mas naquela época eu já tava falando, irmão, tu é shapeado, tu é bonito, tu é boa pinta, tu chegou no grupo, funcionou. A hora que eu entrei, e eu não entrei pra roubar a tua atenção, até porque eu já estava com a Lu, e a Lu estava lá nesse dia, ela foi comigo no treinamento. Então não tinha nem, na pior hipótese, não tinha nem como eu querer fazer alguma coisa, entendeu? Eu entrei ali pra ajudar. Mas é o fato do cara começar, e aí daqui a pouco ele, puta, não tem mais o que falar. Puta, tô ficando tímido. Pô, tá me dando branco. E não, ele vai ficando desconfortável. E aí, quando ele vai vendo, ele vai saindo. E a pessoa que tem inteligência social em alto nível, ela vai roubar a cena, ela vai atrair as pessoas por padrão, velho, é by default. Se eu chegar e eu abrir a boca, não importa se é uma mulher bonita, se não é, se é um cara, as pessoas vão fazer assim pra mim. Por quê? Porque eu tenho inteligência social, porque eu tenho comunicação. Então as pessoas vão se atrair por isso. E a pessoa que não tiver isso, ela vai ficando de fora, entendeu? Eu vi isso, tipo, inúmeras vezes acontecer. Esse vídeo é muito legal, cara. A gente pode deixar o link aí, vamos, esse vídeo é massa. Vamos olhar, quero ver também, fiquei curiosa agora. Sim. Ô Gambit, aí você tá falando que pela tua experiência, não é o cara que tem a atração passiva que ganha sempre, certo? Certíssimo. Então, tipo, não necessariamente o Shed vai ganhar sempre. Certíssimo. Tá, que é o cara bonitão, o cara atraente, né? Que chama atenção pelo visual. Nesse vídeo, no final do vídeo, eu falo pra ele assim, meu irmão, olha pra mim e fala, eu nunca mais vou perder uma mina pra você. Aí ele olha assim, eu nunca mais vou perder uma mina pra você. Aí a galera cortou isso virou um puta viral na época, tal, virou tipo um meme, né? Eu não vou perder a mina pra você e tal. Mas Caraca. é porque no choque ali, tipo, irmão, fala pra mim que tu nunca mais vai perder a mina, entendeu? Então, e aí isso, eu quero assim. entender, porque você tá falando que o Shed nem sempre ganha. Sim. E aí o que você foi fazer? O que você aprendeu? Como você se desenvolveu? Não sendo esse cara que tinha atração passiva. Nem Que habilidades você teve que desenvolver? Que você pode dar de dicas pros brothers aí que querem melhorar? Aí entra a atração ativa no mais alto nível, né? Como a minha atração passiva era muito, muito baixa, então, obviamente, pra compensar, eu tive que ter uma atração ativa num nível muito, muito alto. Que não é o que eu prego pras pessoas, né? Eu não acho que o cara que tá assistindo aqui, ele vai virar um profissional nisso. Nunca falei pro cara fazer isso. Sai pra rua pra abordar mulheres, ou vai pra balada 3 vezes por semana. Não é isso, né? Se aquele momento de vida do cara for isso, beleza. Mas se não for, pô, no teu trabalho, no teu, sei lá, no teu, sabe, em ambientes que você vai conhecendo pessoas, tipo, os grupos sociais e tal, vai se comportando de uma maneira mais atraente e você vai ver o resultado começar a acontecer, entendeu? Então foi isso que eu fui fazer, né? Tipo, em 2009 eu descobri esse conteúdo, levou um tempo pra eu digerir aquilo, levou um tempo pra eu levar aquilo pra prática, né? A primeira vez que eu saí, sei lá, foi muito tempo depois de ter pegado esse livro e tal, porque, cara, tem todo aquele aspecto interno, né? Tem todo aquele histórico de rejeição, de timidez e tal. Então as coisas não aconteceram assim do dia pra noite. Mas num dado momento ali, tipo, 2012, 2013, eu já estava, assim, freneticamente, né? Saindo muito e fazendo muito isso e tal. Mas tanto é que eu te comentei nos bastidores, um dos meus primeiros alunos, quando eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar com isso, que eu ensinava o brother, né? O negócio do sua brother. O meu primeiro brother ali que eu mais ajudei foi o Luquinhas, que eu falei que é um puta amigo do Caio e tal e tudo mais. Então, assim, é um cara que hoje ele é pai, eu sou padrinho do filho dele, e você tem um irmão de vida que vira pra você e fala, irmão, se não fosse por você, eu não teria conhecido minha esposa, eu não teria tido meu filho, etc, 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 entendeu? Por quê? Porque ele também vinha desse estigma de um cara introvertido, um cara sem inteligência social em vários âmbitos, assim, aquela pessoa que entra no ambiente e não necessariamente cumprimenta a pessoa, que falta o carisma,
né? E não é porque a pessoa é arrogante, necessariamente, ou mal educada, é como ela é. E ela não entendeu a importância disso. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, depois do exército, eu falei, cara, tem que sair desse estigma, velho, do exército, de chegar quietão, e disciplina, e cara fechada. Isso aí não te leva a lugar nenhum. Você tem que chegar, cara, cumprimento de segurança, cumprimento do porteiro, pergunta o nome dele, mas com intenção, não porque tu vai conseguir alguma coisa com isso. Faça isso porque é genuíno, e você vai ver os resultados disso acontecendo. E começa a acontecer, daqui a pouco, pô, eu não preciso nem passar meu cartão pra entrar. O porteiro vai lá, aperta o botão, tipo, e eu entro, entendeu? Então, é natural que a inteligência social, ela vai te gerando vários resultados e várias coisas. Então, fui fazer isso, né? Fui estudar esse lance do PUA, depois outras coisas, tipo PNL, comunicação de uma maneira mais ampla e tal. E fui, cara, me levando a caminhos e coisas assim. Até que em 2016, esse meu irmão e mais dois amigos próximos, tipo, cara, tu tem que fazer isso. Tipo, pra vida, profissionalmente, né? Porque eu tava na bolha do desenvolvimento pessoal, que todos nós passamos, assim, de algum momento, você começa a perceber que a vida é mais do que trabalhar no empreguinho das 8 às 5, Então chegou esse momento pra mim, entendeu? Eu era coordenador de uma escola e eu já tava cansadaço, eu tava acessando esses conteúdos de desenvolvimento pessoal e eu queria empreender. Eu falei, cara, como? Por onde eu vou empreender? O que eu sei fazer de bom? Cara, tu tem que fazer isso. Cara, tá maluco que eu vou fazer esse negócio de ensinar a pegar mulher e tal. Cara, isso é ridículo. E nunca que ninguém vai gostar disso. E minha família e tal. Não, cara. E eu comecei a entender a ideia. Aí eu voltei pra comunidade, mais no sentido ativo de começar a participar dos fóruns de novo, né? Existem esses fóruns e tal. Então eu comecei a criar conteúdo e a galera começou a gostar. Cara, esse teu conteúdo é muito foda. Cria um grupo. Cara, como que eu faço pra ter uma mentoria contigo? Não é essa coisa do marketing falso de você ficar tentando vender um produto. É a pessoa, cara, como é que eu compro o teu produto? Como é que eu tenho meia hora pra conversar contigo em off e tal? Entendeu? Você sabe bem disso, assim. Então isso em 2016 começou a acontecer comigo. E aí veio a Social, que foi a minha primeira empresa focada em sedução, em desenvolvimento masculino de uma maneira mais geral e tal, principalmente nesse sentido da inteligência social, principalmente tipo, pô, como é que tu se comunica? E aí a coisa aconteceu, né? E aí tamo aqui, né? Eu nunca imaginei que fosse tomar a proporção que tomou. Eu demorei pra cacete pra fazer canal no YouTube porque eu não queria essa exposição. Eu não queria fazer mídias e tal, tanto é que eu fiquei um tempão fora agora, né? Porque até hoje, pra mim, é difícil lidar com isso, né? Eu não fui programado pra ser uma figura pública e falar e tal. Não é a minha natureza, assim. Então, eu também precisei tirar meu tempo pras coisas. Mas é isso, cara. Tu tá lá fazendo um conteúdo, daqui a pouco, tipo, tu tá numa página gigante. Daqui a pouco tu virou meme dos maiores youtubers reagindo a você. E tu vai aprendendo a lidar com isso, entendeu? Então, foi isso, né? 2018, 2019, a gente veio com ensinamentos digitais que a gente tava conversando. E aí, enfim, tudo foi funcionando. Tudo foi acontecendo de um jeito que eu jamais imaginei, né? Na verdade. E aí eu queria que você comentasse pela tua transição mesmo, né? Porque primeiro você foi aprender todas essas técnicas. E aí uma coisa que bateu em mim, que você tinha um negócio muito profundo. De uma falta de segurança, né? E aí você aprendeu técnicas de chegar na mulher, de sedução. Você buscou alguma outra alternativa, alguma outra ferramenta, tipo uma terapia pra você se entender, pra entender de onde vinha isso? Depois que eu acessei esse conteúdo, não. Olha que curioso. Eu fiz terapia num bom tempo da minha infância, adolescência. Minha mãe até hoje ela fez muitos anos de terapia por conta de síndrome do pânico, de coisa assim. Eu tive acho que isso é uma parada interessante pra trazer, assim, embora ela é mais pessoal, mas no sentido da lição que isso pode gerar, que é: o Gustavinho não era uma criança introvertida, que não gosta de estar com pessoas e não gosta de falar. O que é o introvertido? Versão intro, voltado pra dentro. Extrovertido é voltado pra fora. Eu era uma criança extrovertida. Eu queria estar em contato com as pessoas, eu brincava com os meus primos. Os amigos dos meus pais falavam, nossa, o Gustavo é uma criança super educada e tal. Então, eu era comunicativo e eu era extrovertido. Só que eu passei por uma certa privação social também, por conta dessa doença da minha mãe. Pô, vai ter uma festinha no colégio. Gustavo não vai. Ah, vai ter um passeio no colégio. Gustavo não vai. As oportunidades, muitas vezes, que um jovem tem até de se desenvolver, uma criança de 8, 10, 12 anos, pô, vai num passeio. Sabe quando você sai daquele ambiente mais escolar e você vai ter uma experiência mais assim? Eu não tive muitas dessas experiências, né? Tipo, minha primeira namoradinha, cara, minha mãe, velho, tipo, literalmente assim, me trancava em casa, falava, cara, tu não vai sair de casa, não vai, nananana. Criação dela, uma pessoa criada por um pai, por uma mãe adotivo, de muito mais idade e tudo mais. Então eu passei, meu primeiro namoro,
era assim, cara, eu não conseguia namorar. Minha primeira namoradinha, que, tipo, eu tive vários traumas nesse sentido, eu lembro, assim, eu não conseguia, porque era sempre uma preocupação da minha mãe, de, pô, o que tá acontecendo e tal. Então, são coisas que já tinha vão demorado acontecendo. tanto pra conseguir se destravar e ter a primeira namoradinha, e ainda a primeira experiência ainda foi assim. E a primeira experiência, tipo, isso eu devia ter uns 12, 13 anos. Depois ficou muito pior, entendeu? Nessa fase, que é quando vem mais o sexual do homem, 12, 13, 14, eu demorei pra cacete pra me masturbar. Eu, virgindade fui perder depois dos 18. Então teve muita coisa que veio tardiamente, comparando a um padrão geral das pessoas, e você sofre com isso. Tem um amigo do teu lado, tu fala, pô, eu saí, peguei mina, e você, sabe aquela coisa do garoto, de contar vantagem, de se enquadrar, de fazer parte, e você fala, cara, não tem o que fazer. Se eu mentir aqui, eles vão perceber. Se eu não falar nada, entendeu? Então você vai ficando pra trás. Que sabe? é de garoto, mas assim, ainda permeia a fase adulta, né? Sim, os homens fazem isso até hoje. Até sempre. Os 60, meu Por irmão. isso que a gente tá aqui. A gente quebra esses tabus e fala, cara, você não tem que se comparar, nem tem que ser o que o seu brother do lado é. Sim. E assim, vocês têm uma dificuldade tão grande de falar de fato o que acontece, que às vezes o cara tá contando vantagem do teu lado e na verdade aquilo nem tá acontecendo, né? Tipo, não, eu nunca brochei. Né? E quem perde é ele, né, cara? Exato, ele, então você tá ali querendo se abrir e o cara fala, nossa, não, eu nunca brochei, né? Então aí não tem nem, às vezes não rola nem essa verdade, sendo que todo mundo passa por todas as situações. E uma mentira que é contada 1000 vezes não vira uma verdade, ela continua sendo uma mentira, cara. Relaxa, exato. Entendeu? O cara vai no fundo, fingindo. Exato, quando você deita a cabeça no travesseiro ali, te pega. Você sabe que você tá mentindo pra você mesmo, né? Esse é o ponto. Então você passou por essa transição, aí você falou que acabou não fazendo terapia, mas que… Depois não, aos 17, 18, quando eu conheci essa parada, começou a me ajudar tanto, foi tão positivo pra mim, começou a desbloquear muitas coisas e tal. O que eu fiz, logicamente, foi no sentido da literatura, de conteúdos e tudo mais. Eu voltei a fazer terapia, etc., muito tempo depois, quando eu já tinha sucesso, quando eu já tava financeiramente e tal, isso tipo 2, 3, 4 anos atrás, entendeu? Essa transição, assim, dos 17 até criar o canal da Social… Não, entendeu? O que eu tinha era, cara, um apoio, tipo, literário, pegar boas obras que te geram algumas coisas e tal, né? Cheguei a fazer psicologia 6 meses na facul, não curti. Achei que eu tava aprendendo muito mais sozinho com a literatura do que, sabe, aquela aula meio… Pô, cara, na boa, sistema educacional também às vezes é foda, sabe? Você pega um cara ali, o cara vai te dar aula bêbado e começa a falar um monte de groselha, não sei o que, você fala, meu irmão, eu podia estar em casa lendo essa porra desse livro e aprender muito mais. Então é complicado, assim. Mas é isso, entendeu? Esse conteúdo foi a minha virada de chave, foi isso. Mystery, esses caras, assim, exerceram um papel fundamental na minha transformação, no meu sucesso e tal. Qualquer pessoa pode desenvolver a inteligência social? Qualquer pessoa pode. O que uma pessoa precisa para ter a inteligência social? Primeiro que todas as pessoas têm inteligência social, né? Nós somos seres sociáveis, a gente tem um cérebro totalmente desenvolvido socialmente em vários sentidos e tal, né? A gente tem o bebê, ele não sobrevive, sei lá, horas sem um adulto do lado. Então, desde o primeiro segundo, né? Nós somos um mamífero mais dependente social e afetivo e tal. Então, a gente já tem esse aspecto social conosco desde sempre, tá? Geneticamente falando e na nossa programação e tal, seja um pai, seja uma mãe e tudo mais. Então, a gente já carrega conosco. O que acontece é que muitas vezes a gente tem uma personalidade que tende a facilitar o trabalho da inteligência social ou que tende a dificultar o trabalho da inteligência social. E essa personalidade, como todo mundo sabe, não é só uma coisa que é genética. Ela também vem carregada, muitas vezes, das criações, etc. Total, né? Então, a gente… assim, é uma soma de tudo que a gente viveu, das experiências que a gente teve. Exatamente. O fato, lógico, de eu ter um pai e uma mãe que são mais fechados, que não têm amigos, que não têm uma vida social. Meus pais sempre trabalhando, tipo, comércio. Então, cara, de segunda a segunda, sem folga e tal. Eu fui criado, entendeu? Dessa maneira. Não fui criado com, amigos dos meus pais vindo em casa. E meu pai, sei lá, jogando um baralho com os amigos em casa. E minha mãe recebendo as amigas em casa. Sou filho único. Então, tem várias coisas, né? Que foram direcionando para que talvez eu até na minha genética tivesse um aspecto mais de comunicar, mas que eu fui fechando. Então, assim, minha mãe conta histórias, pô, eu com 5, 6 aninhos, falando sozinho, tipo, fazendo 5 vozes, como se estivesse com 5 amigos ali, mas estava sozinho, entendeu? Brincando de boneco e tal, sozinho, porque não tinha um irmão, um primo e tal. Então, é isso, todas as pessoas podem trabalhar, algumas têm um pouco mais de aptidão, algumas menos, como tudo na vida, como todas as outras inteligências, né? Talvez a pessoa é mais lógica, talvez a pessoa é mais artística, mais musical, mas você percebe, assim, você bota 10 crianças numa aula de violão e você vai ver que 2 vão despontar, 6 vão ficar mais ou menos e 2 vão ter muita dificuldade. É normal, e a inteligência social não é diferente. Mesmo os elementos primários dela,
por exemplo, da própria comunicação, o lance do carisma e tal. Ah, não, carisma você não desenvolve, ou você tem ou você não tem. Ou você chega num lugar e você é aquela pessoa que transmite uma energia e que faz as pessoas, sei lá, sabe, magneticamente, naturalmente se conectarem, ou você é aquela pessoa fechada. Cara, isso é um mito, isso é uma bobagem, carisma pode ser desenvolvido, então? Pode ser desenvolvido. Como? Entendendo primeiro os pilares que existem no carisma e treinando esses pilares. O primeiro pilar do carisma é a autenticidade. Então, enquanto você não conseguir olhar pra dentro e acessar, vou te dar um exemplo que vai ficar assim muito nítido. Qual é o ser mais carismático que existe? De todos. Qual é? É o bebê. Não é nem a criança, é o bebê. Por que o bebê é o ser mais carismático? E o que é o carisma, se não essa capacidade que a gente acabou de falar de gerar emoções nas pessoas e causar reações? O carisma é isso, é você gerar emoções e causar reações. Existe o carisma positivo, existe o ser um cara divertido, engraçado, que te faz se sentir bem, etc. E existe o seu bad boy, existe o seu vilão, existe o seu aquele cara, mas eu continuo te causando emoções. Você pode me odiar, mas você não me ignora. Isso é o carisma, certo? Então o carisma é essa capacidade de despertar emoções das pessoas, causar reações e tal. O bebê, ele é o ser mais carismático que existe. Ele te olha, instantaneamente você olha de volta pra ele. Ele dá um sorrisinho e você já dá uma gargalhada de volta. Ele faz assim com a mãozinha e você já quer tocar nele. Ou seja, você tá totalmente reativo àquele ser. Ele te olha, ele já te faz sentir um monte de coisa. Como é que todo bebê é carismático e existem inúmeras pessoas que não têm nenhum carisma? O que acontece no meio desse caminho? O carisma vai se perdendo, vai se desconectando dessa autenticidade, vai se perdendo a confiança, que é o segundo pilar do carisma, vai se perdendo essa energia social, que é o terceiro pilar do carisma. O bebê, ele é extremamente autêntico. Ele não tem filtros, ele não tá preocupado com o que tu pensa dele, ele caga e anda, literalmente. Ele vai cagar na tua frente se ele precisar, porque ele tá com vontade de fazer um cocôzinho, cara. Ele vai cagar e boa, e tu vai limpar a fralda e beleza. Ou seja, ele é o ser que caga e anda de verdade, entendeu? E as pessoas não têm condição de cagar e andar pra algumas coisas na vida, por exemplo. O bebê, ele é extremamente confiante. Ele tenta até ele conseguir. Você conhece algum bebê que vai virando criança e não consegue virar, por exemplo, não só fluente, mas dominar aquele idioma que ele tá permeado? Não existe. Todos nós aqui falamos português. Como que a gente aprendeu a falar português? Numa escola, com professores e tal? Não, cara, simplesmente com a prática, né? Com teoria e prática, ouvindo canais de entrada e canais de saída. O bebê fala. Ele não se importa de falar errado. E se ele fala errado, todo mundo acha engraçadinho. O bebê fala seu nome errado, Lenata. Você não fica puta que ele falou Lenata. Agora, existem pessoas que você chegar aqui, por exemplo, falar, eu tô com o Gustavo Gambit. O cara já fecha a cara. Pô, Gambit, meu nome é Gambit. Saca? Então, assim, são muitas coisas, velho, que a gente vai socialmente sendo talhado. A gente vai sendo, sabe, as pancadas, esses traumas, essas coisas vão fazendo a gente perder a nossa capacidade de desenvolver inteligência social, entendeu? Então, um pilar é a autenticidade. Do carisma, autenticidade, confiança e a energia social, por assim dizer, né? Essa entrega enfim, da tua comunicação, de tudo que a inteligência social traz. Então a intenção, quando a gente fala de desenvolver carisma, nada mais é do que a gente resgatar a nossa identidade. Voltar pra dentro. Primeiramente, sim. Entender as próprias qualidades. Sim. As habilidades que a gente quer desenvolver. E aí quando você tá seguro de si, você fala, cara, posso ser autêntico porque eu sei quem eu sou. Perfeito. E aí eu consigo ter essa espontaneidade e trazer energia. Sim, esse é o meu conceito do carisma, né? Existem vários conceitos, tá? O mito do carisma, ele fala sobre outras coisas. Todo mundo que fala de carisma na internet vai lá e copia o livro do mito do carisma. Eu tenho o meu aspecto, enfim, empírico, a minha maneira de pensar. Pra mim, esses são os 3 pilares. Começa com a autenticidade. Você só vai ser genuinamente carismático e não uma persona, e não uma personagem, por assim dizer, quando você acessa essa autenticidade. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com uma porrada de celebridades, de pessoas de TV e tal, tudo mais. O que tem de pessoas que na TV são extremamente carismáticas, naquela personagem, mas na vida pessoal dela, ela é totalmente sem carisma, introvertida, etc. Ixi, mas eu… É bizarro. Gente, eu tô na TV. Eu vejo, você percebe isso? Eu vejo desligar a câmera e fora é outra pessoa. Não tem carisma, mas ela consegue fazer o efeito do carisma. Ela entra numa personagem mesmo, ela vai interpretar. Ah, aqui eu tô fazendo, sei lá, o Tião do mato. Eu tenho que ser meio… Ela consegue entrar, né, nesse famoso fake until you make. Mas o carisma, na prática, ele não funciona assim. Se eu não acessar minha autenticidade, não entender de fato o que eu quero entregar, o que eu não quero entregar, o que me deixa à vontade, o que não me deixa… eu não vou conseguir
sustentar isso, entendeu? Por em muito geral, tempo. por muito tempo. E aí vem problema de relacionamento, aí vem uma porrada de coisa, E entendeu? eu falo de levar o candidato pro date, né, brother? Que eu sempre falo, quando você tá conhecendo, em época Que de é isso? esse foi um conceito meu também. Ah, boa. Em época de eleição, todo candidato quer ser eleito. Então, quando o cara tá ali na fase de eleição, sim, fazendo sim, a campanha saquei. dele, Saquei. ele tenta ser aquilo que ele não é. Então ele vai lá, pesquisa a mulher na rede social, aí ele fica, tipo, tá amarradão nela. Sim. Aí ela é do universo, sabe? Se veste de tal maneira, Perfeito. frequenta tais lugares, e o cara quer se encaixar naquilo. Então ele começa a agir como candidato. Ele fala o que ela quer ouvir. Sim. Ele se veste como ela admira dentro do universo dela. Aí ele manda mensagem pra mim e fala: onde eu levo ela pra jantar? E aí eu falo: aonde você costuma ir jantar? Não, mas me fala de um restaurante. Eu falo: cara, você nunca foi nesse restaurante, você quer levar essa mulher por quê? Você tá tentando fingir o quê? Pra impressionar. Sim. E é a tal história, né, Gambit? Começa a se relacionar, dá um mês ali, o cara que se vestia tava todo cheiroso, todo arrumado. Com Cara, aquele papo e todo, olha… ele simplesmente começa a… Tipo, entregar quem de fato ele é. Sim. E a mulher se sente enganada. Tem muito cara que Sim. fala que isso acontece no oposto também, Sim. né? É, tipo, lógico. a mulher se monta A inteira no dinâmica começo. Sim, é intergênero essas coisas, né? Muitas vezes. Exato. Mas, cara, sabe o que E aí depois os dois falam: meu, cadê a pessoa que eu conheci? Mas sabe o que é bizarro? Tu tá trazendo aqui o ponto do cara se comportar dessa maneira e isso funcionar por um período. Que é um ponto super importante que tu tá trazendo. Mas sabe qual é o ponto, acho que mais importante de tudo isso? É o fato de que isso funciona menos. Não tem nada mais broxante ou menos atraente pra uma mulher que perceber que o cara tá completamente reativo, que o cara tá completamente sem personalidade, que a mina fala: eu gosto de caneca. Aí ele Eu fala: também. sério, eu também. Cara, Ele você tem uma concorda frase, com tudo, você né? tem uma frase escrota que destrói a sedução, destrói a atração de maneira geral, é a porra do eu também a todo momento. Porque ele tira até a oportunidade de ter um eu também genuíno, cara. Que tipo assim, pô, eu discordo de você em várias coisas, mas quando tem uma parada que tu gosta, eu gosto, eu falo eu também, a gente se conecta real. Porque a gente percebe isso. Então, e todos esses outros eu também falso. Eu adoro comida japonesa. Sério, eu também. Eu adoro balé. Sério, eu também. A menina começa a falar: cara, deixa eu testar esse idiota aqui. Deixa eu falar que eu gosto de, sei lá, celular com a capa dourada. Só que eu odeio celular com a capa dourada. Eu posso te falar como eu mulher. adoro. O cara, sim, eu também. Sério, não, porque eu não gosto não, eu odeio. Eu posso te falar Saca, como mulher, cara. Eu já Porra, passei por você várias toca. situações assim. Tu já testou uns caras assim? Eu te Já falo como testou? mulher. Eu tô exatamente nesse lugar. Sim. E aconteceram várias vezes, Sim. várias, de falar: nossa, mas entendi. Então, Que esse cara, mole, esse cara, né, não, cara? esse cara é igualzinho a mim, né? Tipo, não tem nada de novo. É muito legal quando existe um contraponto. Tipo, eu não gosto tanto. Daí eu falo: mas por que você não gosta? Me conta. Isso. E aí te gera o interesse de você entender que você vai se relacionar Exatamente. com um universo novo. Então eu falo pro cara não fazer isso. E os caras Exato. muitas vezes fazem porque eles querem ser aprovados. Exato. Eles querem ser eleitos, entendeu? Eles querem que a mulher fale: não, cara, eu tô na dela, ele tá atraído, que ele já atraiu pelo visual. Tipo, pouco importa o que ela gosta, ele fala que sim, gosta de tudo sim. pra ganhar e pra dar tudo certo. Sim. Mas, cara, pra nós mulheres é realmente muito chato, porque a gente quer de fato te conhecer. E Sim. depois falou que gostava de uma coisa, a hora que começa a se relacionar, o cara de fato não gosta. Exatamente. E ela fala: mas que ridículo, né? Ela você falou "Ué." eu também, você falou eu também pra 20 coisas que eu te perguntei, que eu falei, e agora não é mais. E agora? Então é bizarro. E isso, cara, na real, é o gado na prática. É essa falta de tanto de maturidade emocional, de experiência e tal, mas até mesmo, cara, dele acessar essa personalidade dele e falar: meu irmão, eu não tenho que ser. Eu vou Vem. ter que te parar. Vem comigo. Eu não gosto desses termos. Você não gosta? Não gosto. Eu uso fico esse… pé da vida quando os caras comentam gado. Não sei Não, o quê. mas eu também. Fulano mas… é gado, fulano Sim, não sei o mas que. sabe por que eu tô falando Gente, isso? parem. Não vamos. Vamos Mas é quebrar porque esse tabu. eu sou taxado. Vamos, mas assim, tipo, eu sou taxado disso. É isso que eu tô falando pra você. Os caras vão no meu conteúdo, vai no meu canal, etc. E falam: velho, o que você tá fazendo aqui é gadice. É ensinar o cara a ser gado, porque você tá ensinando o cara a conquistar a mulher. É isso que eu tô falando. Pra mim, eu gosto de usar o sistema pra chocar o sistema, entendeu? Acho que você pode bater de frente com o sistema e funciona, mas às vezes você pode, tipo, usar do sistema. Cara, tô dentro aqui, tipo assim, ó, dá a mão pra mim aqui, mano. Tô dentro aqui com você. Vem cá, vem comigo. Só que, velho… Olha minha mãozinha. Ó, aqui, tô aqui com você. Só que assim, ó, tipo, ó, eu tô longe de você, certo? Só que de repente começa a fazer assim, ó. Aí tu começa a vir mais pra perto. É esse o sentido, entendeu? Às vezes o cara fala: gado, gado, gado. E aí ele me pega falando: pô, isso é o real gado? Dele: ué, mas então o que você fazia não era o gado? Entendeu? Aí tu pegou esse cara. Às vezes você pega o cara nisso. Cara, quantas vezes, velho, o que você faz é coisa de gado, é ensinar o cara a pegar a mulher e correr atrás de mulher e se validar pra mulher e querer a aprovação da mulher a qualquer momento e tal.
Cara, eu não tô falando pra você ser o filho que precisa da aprovação da mãe, que precisa tirar a nota porque a mãe quer, e precisa lavar a louça porque a mãe pediu, e etc. Não é nada disso, entendeu? Não tô falando pra você entrar num polo infantil, ou pra você entrar num polo muito feminino, de forma alguma, saca? Então é nesse sentido, assim, que eu falo. Pra mim, é isso, assim, uma das coisas mais broxantes é o cara tentar, de fato, essa validação superficial, entendeu? Essa validação que não existe na prática, entendeu? Desculpa. Não, é que, Não, é que eu eu gosto disso, fico, velho, não eu precisa fico de meio. desculpa, E as primeiras vezes que eu li, assim, eu fiquei meio em choque mesmo. Eu falei, Sim. gente, o que é gado? Do que eles estão sabe que, falando, assim? Eu não tive acesso a esses conteúdos. Se tu pega o meu conteúdo de 2016, 2017, 2018, eu nunca usei nenhum desses termos. Nem, sei lá, gado, nem shed. Por que eu uso hoje? Porque está em alta e isso atinge pessoas. E esse é o meu ponto. É atingir pessoas e fazer a pessoa pensar de uma maneira diferente, entendeu? A primeira vez que eu falei disso foi em 2019, tem um vídeo no meu canal, inclusive com o Bruno, da Social Arts, tem um vídeo lá de nós dois, e eu falo assim, e olha que legal, assim, ele já naquela época falando, velho, o que o game te ensina aqui, e todo o conteúdo que eu trouxe e tal, são conteúdos extremamente importantes pro homem. A energia sexual do homem, ela é inegável, ela é muito forte. Até o Napoleão Hill falava, cara, é a energia mais intensa que existe no ser humano e mais realizadora. Existe um motivo pelo qual vários bilionários e vários caras que estão no topo da Forbes e tal estão, de repente, num casamento e não estão, tipo, por aí, saca? Dissipando energia. Entendeu? Né? Então é muito nesse O quanto ponto, o relacionamento ele é potente pra isso. Primeira vez que eu vi isso foi em 2019. Aí eu fiz um vídeo, assim, tipo, o vídeo era gado, interrogação. Aí todos os termos que os caras usavam na época, tipo, escravoceta, mangina, todas essas coisas que os caras usam, tipo, isso. E aí o meu conteúdo real, que é pra provocar o cara, tipo, tu acha que eu sou isso? Então, mano, vamos ter um papo de homem aqui. Vamos ver o que é isso na prática. Fala pra mim. Não, o cara faz isso. Agora acha um conteúdo meu que eu tô ensinando isso. Eu te dou um pix. Se você achar um conteúdo, eu te mando um pix agora. Se você achar um conteúdo meu onde eu tô ensinando isso que eu tô falando. Aí o cara não tem que fazer mais, entendeu? Tipo, já não fica mais isso contra isso. Tipo, cara, se eu tô falando o que você tá falando, meu irmão, você só está apenas equivocado, saca? Tipo, entenda isso, né? E é isso, assim, você é mega mal interpretado, eu também sou mega mal interpretado às vezes e é isso, entendeu? Na verdade, assim, eu acho que nem rola tanto uma má interpretação, porque eu foco muito nessa questão do relacionamento saudável, sabe, Gambit? Que eu acho que realmente os caras… E esse assunto de inteligência social é muito importante pro cara realmente destravar, pro cara entender como é que funciona a dinâmica. Então, por exemplo, as mulheres são muito observadoras. Exato. Então, o cara que, de repente, ele não quer ir pra uma balada. Tipo, os meus brothers, eles falam, eu tô cansado de balada. Eu não acho que na balada eu vou encontrar a parceira da minha vida. E não vai, provavelmente não vai mesmo. Exato. E aí, por exemplo, ele tá numa padaria, ou ele tá num restaurante. E ali pode ter uma mulher interessante, porque primeiro… tá fazendo o mesmo lifestyle, o mesmo horário, tá ali. São várias coisas. Eu falo que na academia você não vai chavecar ninguém na academia, brother. A gente já falou sobre isso. Mas é um lugar que você encontra pessoas que estão tendo o mesmo lifestyle. Em várias situações isso pode acontecer. E você está sendo observado. Então acho que essa questão da inteligência social, ela bate muito nisso. De você entender como você se posiciona, porque a mulher, ela está te olhando. Entendeu? Quando a mulher observa tudo. Então o cara que tem essa inteligência… Ele tem a consciência de que ele está sendo observado. Sim. Ele entende que ele pode agir de várias maneiras e colher frutos com isso, certo? Tipo, da maneira como ele tá se comunicando. Então, quantas vezes aconteceu, tipo, de um cara não ser tão bonito, mas eu tô num lugar, eu vejo o cara levantando, trocando ideia com o garçom. De repente, uma mesa gigante, a galera precisa de alguma coisa, é o cara que sai… Ele que se dispõe a ir lá no bar, pegar e ajudar os amigos ou as mulheres da mesa, sabe? Você olha o movimento, você fala, esse cara nem é tão bonito. Mas olha como esse cara é ativo, né? Então, isso traz um pouco da inteligência social, certo? Sim. Então, acho que esse assunto é muito importante pra gente trazer. Sim. Mas quando entra nessa parte de julgar muitos comportamentos, eu acho que, cara, hoje tudo é tão particular, sabe? E eu acho que tem… Assim, brother, vamos lá. Se o teu objetivo é pegação, tá tudo certo, né? É uma fase. É uma fase. E você pode estar solteiro, pegando quase geral. Quase sempre é uma fase, E tá tudo bem. É que a maioria dos brothers que me acompanham, os caras estão de fato querendo um relacionamento. E eles querem um relacionamento saudável. Eles não querem entrar numa relação que, tipo… Eles não vão sentir essa reciprocidade. Por isso que a gente fala, são homens de valor encontrando mulheres de valor. E tem muita mulher que, tipo, já tá pensando fora da caixa. Que tá mais aberta pra um relacionamento diferente. Tipo, que tá querendo construir. Trouxe a Flávia pra falar disso aqui. E ela explica o que é uma mulher de valor, enfim. Eu acho que a gente fazer essa junção. Então,
quando rolam esse tipo, esses julgamentos a Flávia assim… é a esposa do Ítalo. E o Ítalo, ele consumiu muito esse conteúdo. Do míssil e tudo mais, das antigas. Assim. A gente já teve várias conversas massas. E hoje, ele ajuda muito as mulheres e tal. Mas, entende? Tipo, no final das contas, ele é intergênero, cara. Ele não é, tipo, do homem ou da mulher. É você entender… enfim, as nuances, as possíveis diferenças e tal. Exato. E você, saca? Não, eu participei do podcast dele, que ainda não foi pro ar, acho que em breve. Legal. E ele contou muito isso da transição dele. Que primeiro, ele também tinha passado por vários perrengues. Aí ele foi estudar sobre isso, ele virou cafajestão, passava o rodo geral. Chegou uma hora que pra ele não fazia mais sentido. E aí ele se transformou pra ter um relacionamento. Isso não significa que ele vai ser submisso. Isso não significa que ele vai se desvalorizar. Na verdade, o que eu mais falo pros brothers é… a individualidade, ela precisa existir na relação. Você não pode se abandonar. Exato. Porque se você se abandona, eu falo que duas pessoas não viram uma só. Exatamente. Se isso acontece, você deixa de ser interessante. Aquela mulher que se encantou por esse cara, que fazia as coisas dele, que cuidava dele, que se desenvolvia, que tinha hobbies, que tinha a própria turma, que… A hora que ele deixa de fazer tudo isso pra entrar nessa relação, né, Gambit? Ele perde… Ele deixa de ser interessante. A mulher olha e fala… Não. E às vezes até eu falo pros brothers, eu falo, cara… A mulher… ela naturalmente ela vai querer te transformar. Ela vai chegar e falar assim, não gosto, você faz isso. A gente tem essa coisa meio de… Ainda mais mulheres que são bem decididas, a gente às vezes vem com essa energia masculina mais forte, né? A gente quer controlar. E aí eu falo, primeiro ela vai te controlar. Depois ela vai se desinteressar. E ela vai falar assim, não quero mais. Então eu falo, então se segure firme, né, em quem você é. Eu falo porque é isso mesmo. A gente quer controlar, depois a gente olha e fala… E são mulheres que estão inconscientes. Então por isso que eu trouxe a Flávia. Não faz isso de propósito, né? Exato, totalmente, assim, exato. É um mecanismo dela ali, né? Do mesmo jeito que tem homens que entram na polaridade feminina e eles não percebem. Sim. Que eles mandam mensagem depois falando, eu fiz tudo por ela. Paguei isso, paguei aquilo. Eu não entendi porque que ela me deixou. Mesmo eu fazendo tudo, eu tomei um pé na bunda, ela já tá com outro. Eu falo, cara… Você deixou desequilibrar. Então, do mesmo jeito que a mulher não é pra ser muito controladora, o cara… É uma dança. É uma dança. Isso tem que estar em equilíbrio. Sim. E aí, dentro da inteligência social, que também pode ser trabalhada dentro dos relacionamentos, esse equilíbrio das energias, dos polos, também é estudado, também é falado. Isso funciona. Como é? Da tua visão, assim. Sim, é estudado, é bastante estudado. Tem linhas que são muito contraditórias a isso, né? Dentro desse universo dos homens e tal, cara, tem linhas assim que, tipo, os caras, maldito seja, sei lá, Jung e toda essa galera e tal, tudo mais, tem essas paradas. Cada um com a sua verdade. Cada um E posso falar uma coisa? Verdade, cara, cada um com as suas crenças, entendeu? Cada um com aquilo que acredita. Eu acho que se você tornar uma crença verdade, já começa a ser um problema, entendeu? Porque você já começa a fechar a caixa pra isso. Eu tive, tipo, várias experiências na minha vida onde eu achava que eu tinha identificado uma verdade e assumido uma bandeira pra defender. Ao passar por isso e ver que não era mais assim, eu falei, cara, que idiota eu fui, entendeu? E você só percebe isso na prática. Eu vim de uma família cristã, mais no sentido católico, mas aí tinha vários questionamentos, várias coisas que pra mim não faziam sentido e tal, tudo mais. Aí eu achei o espiritismo. E aí pra mim aquilo, cara, achei a verdade. Porque o espiritismo, ele é uma parada mais assim, tipo, mais… Não tem só o aspecto espiritual e religioso, mas ele tem o aspecto filosófico, doutrina. Tipo, o livro central do espiritismo é perguntas e respostas, é uma coisa meio prática. Então tu começa a fazer um monte de perguntas, pô, tá aqui, ó, a resposta disso, tá, puta, agora achei a verdade. Aí, cara, anos depois, já trabalhando muito tempo no espiritismo e tal, palestrando em casas espíritas, aí eu fui descobrir outras fontes, entendeu? Eu tô falando de espiritualidade com uma coisa muito ampla que é pertinente a, sei lá, todo mundo, né? Todo mundo tem alguma opinião, alguma visão, alguma coisa, mesmo que seja algo tipo, eu não faço parte disso, né? Mas não tem como passar por fora disso. Então, cara, quando eu fui ver outras linhas, filosofias orientais e tal, eu já falei, pô, mas isso aqui não tá lá. Mas se aquilo era verdade, isso aqui tá abordando de uma outra maneira, pô, e agora? Entrei em conflito. E isso é maravilhoso, cara. Quando você entra em conflito, quando você percebe a sua incoerência, quando você entende que o ser humano, ele é sim um ser incoerente, no sentido onde não vai fazendo sentido ao longo da vida. Você sabe, eu tô dentro disso aqui, eu faço parte dessa caixinha, eu pertenço a isso e ponto. E acabou, entendeu? Então é o próprio lance da sedução mesmo. Tipo, mas você é pua. Cara, eu não sou pua. Eu estive pua durante vários anos. Muito daquilo me fez sentido, me foi bom. Mas eu comecei a ver várias coisas que eu falei, cara, isso aqui não é aplicável pra mim. Isso aqui eu não concordo. Cara, papo assim, de ter esses papos comício, entendeu? Você tá com o teu mentor ali, com o teu cara do lado e fala, cara, pô, mas isso aqui eu acho que não funciona dessa maneira. Isso aqui talvez não funcione na prática dessa cultura e tal. E tá tudo bem, velho. E mudar faz bem, né? Entendeu? Exatamente. Então hoje, cara, eu não tenho a verdade de porra nenhuma, entendeu? Nem o que eu falo, nada que eu tô falando aqui, cara, é verdade. É só a minha visão.
É só uma opinião. O que você acredita. Se tu acredita, se tu quiser. Se tipo, pô, isso aqui que o Game te falou fez sentido, eu vou puxar pra mim. Isso aqui ele viajou pra cacete. Cara, beleza, entendeu? Você nem precisa, tipo, pagar um pau porque eu falei algo muito bom. E também não precisa me hatear porque eu falei algo que você odeia. Apenas tenha essa… Isso é inteligência social também, entendeu? Isso Perfeito. É você tá flexível, eu ia chegar nesse ponto. Entendeu? Você, que nem diria Bruce Lee, né? Be water, my friend. Então, seja água, seja flexível, entendeu? Tipo, isso vai te deixar socialmente muito mais inteligente. Você vai entendendo essa dinâmica, às vezes até do camaleão social, entendeu? Aquela pessoa que consegue ficar à vontade em qualquer contexto. Ela fica confortável, cara, com os mano, com as minas. Não precisa ser dono da verdade, bem, né? exato, Aquela pessoa saca? que entra naquela discussão e fica Cara, ali. minha vida ficou muito melhor quando eu entendi isso, quando eu parei de defender bandeiras e comecei, entendeu? Ah, eu sou disso aqui e tal. Cara, eu uso o sistema pra me ajudar, entendeu? Eu posso usar o PUA, eu posso usar a RED, que nem as palavras que a gente usa ali, é só pra usar, pra causar um impacto. Mas isso não me define, isso não é necessariamente o que eu acredito e vou acreditar sempre, entendeu? E aí, você falando dessa transição, principalmente nessa parte religiosa, espiritual, e também da sedução, pô, você casou, virou pai. Então foi uma baita de uma transição. Foi. Isso também virou uma chave pra você? Claro. Um novo momento, assim, né? Sim. Em algum momento você chegou a pensar que você não queria casar, que você não queria ter um relacionamento? Sim. Não que eu não queria ter um relacionamento. Cara, no meu conteúdo, assim, desde o meu primeiro vídeo, e olha que eu era bem mais jovem, bem menos experiência e tal, mas eu nunca falei sobre a pegação, sobre, tipo, aquela sedução superficial, aquela coisa do cara, tipo, gimmicks, e chegar na balada e puxar e pegar a mina. Nunca foi sobre isso. Eu sempre falei sobre conexão e criar relacionamento. Agora, o que é relacionamento? Esse relacionamento, ele é de curto prazo? Ele é de longo prazo? Esse relacionamento, ele é monogâmico? Ele é polígamo? Ele é o quê, né? Com sinceridade, com honestidade, com transparência, com as pessoas ok com isso? Maravilha, cara. Tu vai viver, entendeu? Situações incríveis. Então eu vivi situações da minha vida. Vivi tipo, relacionamentos dentro de uma poligamia, dentro de, cara, mulheres morando na minha casa. Eu vivi muitas coisas, cara, entendeu? E eu acredito que viver essas muitas coisas justamente me deram base pra ter certeza do que eu quero. É muito difícil você saber o que você quer sem conhecer as coisas. Claro que você pode ter princípios e valores, né? Moralidade, que você tá bem com aquilo, você tá firme com aquilo. Pô, eu não preciso usar uma droga pra saber que eu não quero uma droga. Pô, maravilha, que ótimo. Mas não significa que a pessoa que usou, viu aquilo e saiu daquilo também não tenha seu mérito, não tenha certeza que aquilo não é pra ela também de alguma forma, entendeu? Então é o mundo como o mundo é, cara, com seus desafios, com as coisas que estão aí para a nossa evolução de maneira geral, entende? Então, cara, tudo isso pra mim fez parte da minha trajetória. Meu conteúdo sempre foi sobre relacionamento, mesmo assim, o cara mais jovem, que nunca ficou com uma menina e tal, ele só precisa dar o primeiro beijinho, ele só precisa transar pela primeira vez. Mesmo assim, eu nunca falei, cara, faça isso aqui pra você conseguir algo rápido ou algo superficial e tal. Nunca no meu conteúdo. Então, acho que tem muita coisa que eu vivo hoje que tá completamente ainda alinhado. Coerente com o que eu já falava, tipo, em 2016, em 2017… E tudo mais, entendeu? Mas claro, tem muitas coisas que também não estão mais. Tem conteúdos que já não estão mais públicos no canal e tal, porque aquilo já não faz mais parte do que necessariamente eu acredito, ou mesmo que eu queira passar para as pessoas, né? Então, você deu essa filtrada, então, também. Sim, legal. Sim. Você me perguntou as interações não estão mais no YouTube. Então tem coisas, cara, simplesmente eu não vejo um problema com aquilo, mas simplesmente não faz mais parte do que eu quero pra mim, ou necessariamente do público que eu queira atrair e tudo mais, entendeu? Então, tipo, pra mim hoje, pô, a gente simula uma interação. Perfeito, cara, a gente simula uma interação. Mas eu não vou, tipo, hoje pegar e fazer que nem um míssil, botar uma câmera, um microfone, ir pra balada, tipo, não vou fazer mais isso hoje, entendeu? E é fase, é tudo questão de fase, então… Não, é que na verdade essa tua transformação agora que você casou e é pai, eu só queria entender se de fato em algum momento você pensou que você não fosse ter um relacionamento. Mas na verdade teu conteúdo já tava bem alinhado com isso, né? Sim, no inconsciente eu acreditava que em algum momento eu ia ter um relacionamento com uma pessoa e ser pai, etc. Tipo, no inconsciente, acredito que isso sempre esteve lá. No consciente e no racional, por conhecer várias filosofias, por estudar e me colocar na prática dessas coisas, teve momentos onde eu acreditei que, cara, talvez eu fosse, por mais tempo pelo menos, né, viver de uma maneira mais aberta, mais relacionamento com pessoas e tudo mais, aquela coisa meio tipo, você vê assim, tipo, o Osho montando uma comunidade dele com milhares de pessoas, e entendeu? Uma parada muito única dele ali, assim. Então, são vertentes, são formas de pensar.
Mas eu nunca perdi esse sentido, assim, do respeito afetivo, entendeu? De não mentir, de não falar uma coisa que não é verdade pra conseguir alguma coisa. Esse tipo de coisa nunca fez parte do meu conteúdo, entendeu? Mesmo quando a gente fala assim, sabe, essas coisas que o Mício falava de materiais, de abordagem. Pô, chega e fala isso. Eu assim falava, cara, usa coisas que estão presentes na tua vida. Você pode causar os mesmos efeitos. Você não precisa chegar e falar assim, eu vou fingir que eu vou comprar uma roupa, então eu vou chegar pra ela e falar, cara, o que você acha de roupa tal que eu nem quero comprar? Sabe, isso vai funcionar? Vai funcionar, mas se não é verdade, você não quer comprar essa roupa, cara, só tem um mínimo de trabalho de pensar em alguma coisa que é prático, que é real da tua vida, e você vai conseguir trazer. E quanto mais você desenvolver isso, mais a tua vida vai virando foda mesmo, para que você possa demonstrar mais esses valores e não precise mentir, entendeu? Não precisa fingir que você faz isso que você não faz, ou que você mora no lugar que você não mora, que você tem o carro que você não tem, né? Eu passei por isso, cara, lá atrás, o Gustavinho conhecendo as coisas ali, inseguro, né? Lógico, pô, eu sou isso, eu sou aquilo que não sou, eu não tenho. Mas hoje eu vejo que é o contrário, hoje eu vejo que eu tenho coisa pra caralho, que eu procuro às vezes nem trazer pra mesa necessariamente, entendeu? Então tudo vai fazendo parte dessa jornada, assim, né? Dessa evolução que tu colocou, entendeu? E dentro do teu método, Gambit, da conquista em si, você também acredita que existe a fase da atração, a fase do conforto e a fase propriamente da sedução? Sim. O meu método, ele traz particularidades. Tem coisas que são específicas do meu método e que, porra, assim, convergem com várias coisas que a gente falou, né? A gente tá falando da questão, por exemplo, do cara da validação, de tudo ele concordar e dele falar que sim e tal, ele virar o yes man. E aí eu tenho um dos sistemas que eu tenho no método é o iPod. Eu brinco de iPod porque a sigla IPOD vira iPod, né? Que vira, mas é uma sigla em português, que significa imprevisibilidade, perspicácia, ousadia e desafio. Então a primeira característica em personalidade que todo ser humano tem, sim, que ele não precisa fingir, que ele não precisa simular, ele só precisa descobrir como fazer isso, é a imprevisibilidade, sabe? É o lance de você causar efeitos, novidades, de você manter certos mistérios, de você trazer uma profundidade. Todo ser humano tem isso e muitas vezes apenas não sabe onde usar ou como usar, usa de uma maneira errada, faz de uma maneira que não faz sentido e tal, entendeu? Então, isso são características que tornam qualquer pessoa, qualquer homem, muito mais atraente. No lance da atração, conforto e sedução, a minha espinha dorsal, assim, do método, principalmente, era o desafio, qualificação e conexão. Então você vê, ó, pra chegar aonde? O meu método vai te levar aonde? Vai te levar a conexão. Não tem como você ter conexão e não tá num relacionamento. Tem como você ter conexão e você ter um sexo de uma noite. As coisas não estão na mesma frase. Então, assim, essa postura desafiadora, ela gera o quê? Ela gera atração, tá? Todo esse iPod, imprevisibilidade, né, ela gera atração. Então, até no Mystery Method, ele falava basicamente do quê? De você gerar a atração primeiro, para demonstrar depois. E eu gosto muito disso. Eu defendo bastante essa ideia. Eu acredito que se você já entrega, principalmente o homem, sabendo que é o papel dele, né? O papel dele conquistar e tudo mais. Se ele já vem com as cartas na mesa, se ele já chega na Renatinha e, pô, Renatinha, você é linda. Pô, Renatinha, não sei o quê. Cara, você levou 1/10 de segundo pra falar, esse cara tá afim de mim. Esse cara tá afim de mim significa que todo o trabalho, toda coisa vai estar nele. Perdeu-se o mistério, perdeu-se o lúdico que a mulher gosta, não, cara, perdeu-se muita coisa. E a atração, assim, ela pode ser gerada com um olhar, né? Um olhar mais profundo. Sim, você já gera uma conexão não verbal total. Exato, aí quando o cara chega, ele já sabe que a mulher já notou a presença dele. Exato, que ela já deu aquele sorrisinho, já fez um movimento ali, ele já sabe que ele pode chegar. Sim, então eu continuo até hoje, 12 anos depois, né? 13 anos depois de acessar esse conteúdo, eu continuo acreditando que várias coisas, como por exemplo, essa sedução mais indireta, funciona muito bem. De eu chegar num lugar e eu ser atraente para a Renatinha, para a Rezinha, para o Gui, né? E todas essas pessoas vão ficar atraídas por mim, ponto. E eu vou começar a demonstrar a atração da maneira que me cabe melhor. Pô, pela Renatinha é uma atração de amigo. Pô, pelo não sei o quê. Pô, pelo Gui é uma atração afetiva. Porque, ó, o Gui tá querendo… Então, meu irmão, aí você conduz isso, entendeu? Mas o comportamento atraente, ele tem que vir embutido contigo, entendeu? Ele tem que ser natural, ele tem que ser, né, inconsciente teu. Então você faz coisas, você demonstra o que você fala, como você fala, que nem a gente falou, comunicação não verbal, teu contato visual, teu uso de voz, as suas expressões faciais, a maneira como você gesticula, a postura que você tá, tudo aqui que eu tô fazendo já foi treinado inúmeras vezes.
Por que eu falo assim e depois eu falo assim? Existe um motivo pra eu jogar minha tonalidade lá em cima e depois eu trazer ela pra baixo. Existe um motivo pelo qual eu tô com a perna cruzada. Cara, mas não é que eu estou agora controlando isso. Não, cara, eu tô full na conversa contigo. Tipo, a única coisa que me importa aqui agora é o nosso papo. Mas isso aqui já foi treinado. Não é robótico, não é uma coisa que você vira, sabe, escravo disso. Não, simplesmente foi reconhecido que precisa melhorar, que precisa evoluir. Foi treinado e chegou num resultado final, entendeu? Então sim, você é atraente, você gera atração nas pessoas, depois você é recíproco nessa atração, e aí você vai chegar nesse conforto, que pra mim é a qualificação. É o momento onde, cara, para que lugar a gente tá indo com o nosso relacionamento, sabe? Isso é a qualificação. Então, você tem que estar confortável para se qualificar pra alguém. Né? Pra dar o próximo passo. Pra dar esse passo. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo bobo de qualificação. Eu viro e falo, pô, eu gostaria de morar fora. E você vira e fala, pô, eu também. Isso é uma qualificação, certo? Só que no caso partiu de você. Você se qualificou para uma ideia minha. Poderia ter sido o contrário. Você poderia ter falado, cara, eu adoro tal coisa. E eu falo, pô, sim, eu também gosto. Então, me qualifiquei dessa maneira. E isso vai gerando essa reciprocidade que eu tô trazendo. Tu fala muito do lance do equilíbrio. Eu gosto de pensar mais no sentido de harmonia, né? Isso vai, tipo, trazendo o investimento daqui e tal. Então, as coisas vão ficando, né, harmônicas de uma maneira onde, cara, a gente tá conectado. Pô, a gente tá aqui há 1 hora conversando e o papo tá super profundo e etc. E aí, eu tenho a base para quê? Para a sedução. A sedução sem esses pontos, ela é estranha. Ela é antinatural. Essa coisa de, tipo, eu tô aqui, ela tá aqui, daí eu olho ela dançando, daí eu pego ela pelo braço e ela me olha, a gente se agarra e tal. Não, e é horrível quando a gente sabe que o cara tá ensaiado pra fazer aquilo. Isso é totalmente estranho, entendeu? Isso rola em todas as… Não teve uma vez que eu fui pra um lugar que não chegou um cara que olhou pra mina e aí meio que pegou ela e ela aceitou e beijou e tal. Mas assim, cara, isso não é legal, velho. Isso não entendeu? A chance de que isso não vai gerar em porra nenhuma, que vai ser só uma troca de saliva ali naquele lugar, é muito grande. E aí, de novo, é fase. Eu não tô julgando. Se aquele cara precisa beijar 30 bocas naquela noite, e até se aquela mulher também quer, ou se ela quer ser uma dessas 30, cara, cada um com a sua vida. Mas é fase. E muito provavelmente, por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu aprendi com, sei lá, 15 mil alunos, centenas de milhares de homens que… Cara, é só uma fase que daqui a pouco vai dar espaço pra algo diferente, algo mais maduro emocionalmente, algo mais… Entendeu? Então, é isso, assim. Se o cara quiser pegar meu conteúdo pra fazer isso, aí é com ele, entendeu? Mas eu não estou incentivando, né? Não tô estimulando isso, saca? Animal, cara. Tem muito papo, hein? Eu quero saber uma coisa. A responsabilidade afetiva, ela entra dentro da inteligência social? Claro que ela entra. Ela entra, acredito até que no primeiro pilar da inteligência social, que é a comunicação. Mas ela entra principalmente no segundo pilar, que é no momento do relacionamento. De novo, essa questão de você entender pra onde você quer levar isso, né? Então essa responsabilidade afetiva no sentido de, por exemplo, eu não falar que eu quero uma coisa que eu não quero pra conseguir alguma coisa. Porque isso gera um peso interno. A conta pode não chegar hoje, a conta pode não chegar amanhã, a conta pode não chegar mês que vem. Em algum momento essa conta vai vir. E ela vem pra todos os homens, todos os caras que fizeram treinamento comigo, em algum momento que tiveram esse tipo de comportamento, cara me mandar assim, ó, eu juro pra você, o cara me mandar uma foto do teto do motel, falando, Gimlet, o que eu tô fazendo aqui, velho? Eu falar, não sei, irmão, o que tu tá fazendo aí? Tá no motel, mais uma noite, mais uma mina, tá feliz? Tá legal? Não, cara, eu queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. A hora que acabou o negócio, me deu uma repulsa, me deu um não sei o quê. Sim, com certeza, é a fase que você tá passando na prática por algo desagradável que vai te levar a esse entendimento. Eu já falei isso pra você antes, não falei? Falei. Mas você precisou levar isso na prática, não precisou? Pô, precisei. Beleza, a sua fase, o seu momento. Talvez agora na próxima, quando tu for sair pra qualquer lugar, pro barzinho, tu não vai se preocupar tanto se essa mina vai ou não hoje para o motel com você. Tu vai começar a se preocupar com outras coisas e tal. E beleza, entendeu? Eu tenho algumas coisas que eu ensino também no método. Quando o cara, tipo, de repente não bate. De repente ele tá ali, começou a ficar e não bate. Uhum. Como que você orienta? Porque os caras, eles têm uma dificuldade absurda de dar uma negativa. De falar, puta, não vai rolar. E aí rola muito ghosting, né? Uhum. Então, eu acho que a inteligência social, ela entra nisso. Porque assim, o cara se queima com aquela mulher, ele pode se queimar com um grupo inteiro. E essa mulher vai falar… Ó, a rede social é isso, né, gente? O mundo é um ovo. Então assim, brother, hoje você dá ghost numa mulher, você não responde. E essa é uma queixa constante das mulheres, né? Sim. E
E é muito foda, porque você cria muita minhoca na cabeça da pessoa. Aham. Tanto quando a mulher some, quando o cara some, o outro lado fica assim, por que ele sumiu? Não me deu explicação. O que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então assim, por que as pessoas não podem ser honestas, né? E tipo, falar Não faz real. sentido. Falar, meu, não rolou. Então, tipo, Sim. de que maneira… Cara, tendo essa inteligência social ali bem afinada, Bem o cara afinada. pode chegar e falar, não vai rolar. eu tenho vídeos que eu falo sobre isso. Eu tô tentando lembrar coisas que eu, sei lá, de alguma maneira trouxe, né, pro cara. Porque assim, é uma coisa… O que vai se tornar comum a um homem de alto valor, que não é comum para os homens em geral, mas é comum para os caras que estudam esse tipo de conteúdo e etc., é essa abundância. Isso vai se tornar normal. Para a maioria dos homens, o cenário é escassez. Eu corro atrás de uma mulher, eu corro atrás de outra, não rola, até rolar. O cenário normal de uma mulher é, tenho várias opções, se eu quiser sair aqui agora eu consigo, se eu quiser transar aqui agora eu consigo. E o meu papel é muito mais ser seletiva, né? Agora, um homem, quando ele hackeia essa Matrix, quando ele hackeia esse game, quando ele começa a ser primeiro atraente pra depois demonstrar atração, todas essas coisas que a gente trouxe aqui, vai acontecer com ele esse papel. Ele vai estar numa posição da mulher, uma posição seletiva, uma posição de ter várias opções e tal. Então, pra mim, cara, é inteligência social de maneira genuína, sabe? Tipo assim, seguinte, cara, a gente viveu uma história massa até aqui, e não importa se foi, cara, 1 date, 2 dates ou 6 meses, tipo, não importa. Cara, a gente viveu uma história massa até aqui. Nosso relacionamento foi incrível. Eu aprendi um monte de coisas contigo. Eu me senti incrivelmente bem contigo. A gente viveu isso. Eu nunca vou esquecer isso, etc, etc. Mas eu tô num outro momento da minha vida onde XYZ. Qual que é esse momento? Eu tô me mudando? Tem uma outra pessoa que eu tô afim, etc. Cara, seja genuíno. Ou, eu Sabe? quero alguém, mas não, esse alguém não é você. Porque é foda dar esse tipo de desculpa, né? Que rola muito. Não, eu cara, não tô não afim tem de um que ter relacionamento desculpa, sério velho. agora. Exato, não, E velho. depois de meses aparece namorando. É exato, cara, pra quê, entendeu? Pô, eu posso dar um exemplo prático? Eu gosto de trazer as coisas práticas. Estava lá o Gambit, num momento polígamo, publicamente, né? Lógico que eu fui cobrado publicamente, porque as pessoas viam as minhas namoradas, as pessoas que eu saía, elas apareciam no canal, elas faziam vídeos comigo e tal. Então, assim, eu sempre fui transparente e público com relação às coisas da minha vida. Beleza, tava lá com fulano, ciclano, nananana. É engraçado porque o dia que eu conheci a Lu, o dia que eu conheci a minha esposa, eu estava numa festa, dentro da minha casa, eu dava festas lá na minha casa, com várias minas que eu ficava, tá? Tipo assim, não uma, algumas. E a Lu viu aquele contexto. E a gente tá casado hoje. Então por que será que ela aceitou aquilo? Será que é porque eu fiz um malabarismo, uma mágica, meti o louco? Muito pelo contrário. Porque eu fui extremamente sincero com ela. Porque eu apresentei ela para todas aquelas meninas naquele momento e tal, tudo mais. Mostrei, pô, essa mulher aqui é fulana, essa mulher… Nananana, e eu, de fato, não queria nada com ela naquele momento. E possivelmente ela também não. Só que o fato de eu ser muito atraente, o fato de ela ser muito atraente, e a gente começar a se atrair e etc., foi gerando isso. E num determinado momento, eu senti algo tão intenso, e também toda essa questão da fase do homem, né? Tipo, você vai pegando genética, vai pegando biologia. O fato de que ali eu tava com uns 27, essa idade dos 27, 28, pra quem estuda o cérebro masculino, humano e tal. Cara, então, pô, eu tô querendo ficar com essa mina. E aí aquilo que tu falou, exatamente a aspa que tu falou. Cara, estar com ela é tão massa que eu não tô querendo estar com as outras. Tipo, se eu for ficar com uma outra mina, provavelmente eu vou estar pensando nela e tal. O que eu fiz com todas elas, sem exceção? Sentei e troquei uma ideia de olho no olho. Cara, lembra quando a gente começou a se relacionar? Sim. Lembra que eu te falei que a minha vida é assim, assim, assado, etc? Sim. Lembra que pra você tá tudo bem eu me relacionar com outras mulheres, e pra mim tá tudo bem se você se relacionar com outros caras, etc, etc? Sim. Pois é, eu estou num outro momento agora que pra mim já não é nem mais uma questão de me relacionar com outras mulheres e com você, por exemplo. Eu tô num momento onde eu conheci uma pessoa que tá me fazendo pensar de maneira diferente. Eu tô começando a mudar a minha maneira de pensar. E eu acho que tá tudo bem. A gente é livre pra pensar de maneira diferente. E é isso, entendeu? Então, lógico, isso é uma, né? É uma síntese, né? Eu tô resumindo em 10 segundos uma conversa de 1 hora, cara. Pelo amor de Deus, né? Você tá se relacionando com pessoas, sei lá, há 6 meses, 1 ano. Porra, cara, tu não vai pegar o celular e mandar uma mensagem, né? Isso é escroto pra cacete, né? Isso pra mim é falta de responsabilidade afetiva, né? Você vive uma história com a pessoa, você tem um monte de coisa e tal. Cara, são pessoas que, pô, na boa, passaram momentos festivos comigo, sabe? Me deram presentes, né? Tem símbolos, tem histórias, tem vivências, tem coisas, entendeu? Pô, cara, não dá pra chegar e, pô, acabou e tal. Saca? Então, pô, sentei com cada uma das pessoas, tipo, vamos conversar, isso e isso. Uma, tipo, pô, claro, tudo bem, tal. Outra, não, cara, não é assim, por favor, não sei o quê. Outra, pô, tá tudo bem, mas fiquei meio incomodado. Cada um
a sua maneira, velho. Entendeu? Exato. Mas tem que ir na sinceridade. Eu controlo o que eu faço. Exato. Eu não controlo a reação dos outros com o que eu faço, entendeu? E sinceridade sempre, brother. Se todo mundo fosse honesto e sincero… Cara, ser honesto é uma puta característica atraente. Na boa. Eu também Porque acho, o frame mais forte sempre vence, cara, entendeu? Quando eu tenho um frame muito forte… O frame é a moldura, é a maneira como você enxerga aquilo, entendeu? A não, sua você quer frame, mas em que assim. sentido, assim? Em qualquer sentido. No sentido, tipo assim, cara, se eu acredito muito numa coisa, eu confio muito nisso, a chance de que eu vou transmitir isso pra você e te convencer disso é muito grande, saca? Essa é a diferença da persuasão e da manipulação. A manipulação e a persuasão, elas usam os mesmos recursos sociais. Eu posso usar a comunicação da mesma forma, eu posso falar a mesma coisa, tudo muito, muito, muito semelhante. A diferença é que na manipulação, a minha intenção já começou de uma outra maneira. Ela já tá negativa, eu já tô pensando, cara, isso aqui não é legal e eu preciso fazer uma tramóia aqui pra chegar nesse ponto final. Versus a persuasão que leva a convencer. E olha que loucura, convencer, velho. Vencer com… Não tem como eu te persuadir e eu ganhar e tu perder. Eu vou vencer com você. Eu tô te convencendo. Então nós dois saímos positivamente. Pô, legal. Essa é a diferença da gente quebrar um pau aqui numa discussão e eu te provar que eu tô certo, mas eu não vou convencer você. No final tu vai falar, cara, que cara mala esse game. Foi, até querer sair com a razão. Só que foi uma bosta o papo. Nunca mais quero ver esse cara na minha frente. Eu te convenci? Não, eu posso ter te provado que eu tô certo dentro de um ponto. Mas eu não convenci, eu não venci com você. Então a inteligência social, cara, ela é sobre você ter essa sensação. Quando eu falei do meu relacionamento pra essas pessoas, eu falei no sentido de, cara, tipo, vence comigo, entendeu? Eu tô num momento novo e eu quero que você continue fazendo parte da minha vida, que tu seja minha amiga. Algumas delas continuaram saindo depois com a gente. Olha que loucura, cara. Tu imagina, amiga, eu tô com ela ali de namorada e tal, tô com a Lu ali com a minha namorada, vou pra um treinamento e uma delas que era e que sabe toda a história, tá lá. Animal. Tá no treinamento, tá presente, tá torcendo pelo meu relacionamento. Porra, na boa, isso é muito inteligência social. É totalmente diferente da mina falar que cara escroto, eu não quero nunca mais esse cara, eu vou fazer um voodoo pra esse cara. Saca? E pra gente fechar, a gente falando da inteligência social, o primeiro principal ponto é a questão da comunicação. E a energia, ela chega antes da comunicação. Ela chega antes. A intenção chega antes da comunicação. Sim. A energia cria tudo, né? Em todos os sentidos, em todos os campos, né? Eu concordo. Então a comunicação, ela é um fruto da energia. O fato de que hoje eu tô com um nível X de energia está me permitindo te entregar minha comunicação do jeito que tá, entendeu? Vamos supor que eu não tivesse dormido nada essa noite. Vamos supor que, cara, acordei de manhã, briguei com o meu sócio e fiquei puto. Aí cheguei aqui, bati o carro na porta e tal. Será que eu teria com a comunicação exatamente desse jeito? Muito difícil, né? Eu teria que ter um trabalho energético e até espiritual. Então eu teria que ser um cara muito evoluído para conseguir limpar tudo aquilo e entregar. Mas, de maneira geral, independente de circunstâncias positivas, situações negativas, a energia, ela é, né? Ela é aqui. Então o que eu tô te entregando é o que eu sou, na verdade. Por isso eu falo, a gente atrai aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer. Ponto. Porque você vibra o que você é. Então, cara, de alguma maneira você vai atrair exatamente aquilo. Ah, tô puto que eu não atraio a pessoa. Não... Cara, a responsabilidade é 100% tua. Tem coisas que você está fazendo ou deixando de fazer que estão causando esse resultado. Então a energia, até pro carisma, por exemplo, ela é fundamental. O carisma, pra você dar um sorriso, eu tenho que ter uma energia, eu tenho que sentir algo que me faça querer sorrir. Senão vai ficar uma coisa fake. Isso aqui não é um sorriso. Isso aqui é um monte de músculos do rosto se mexendo. Mas isso não é um sorriso. Quantas vezes eu vi alunos assim, cara? O cara chegar e eu ter que ficar meia hora no meu treinamento. Irmão, você não consegue sorrir. Tu passou por tanto trauma, por tanta coisa, que pra você sorrir é fazer isso aqui que a gente chama de riso amarelo, um negócio assim, né? Que é aquela sorrisinho coisa, amarelo. Sorrisinho amarelo, aquela coisa assim. Então, cara, tem que ir na autenticidade do cara, tem que ir na raiz do cara, fazer o cara sentir algo, pra ele falar, porra, posso rir. Aham, pode querer eu rir. E aí você vê que tem uma harmonia desse músculo com esse músculo, com esse músculo e tal. Tudo isso é energia, né? Energia. E eu falo, seja quem você deseja atrair, brother. Eu sempre falo isso pra eles. Sim. Eles reclamam muito que não encontram uma mulher na mesma energia, na mesma vibe, que não estão dispostas como eles estão e tal. E existe, mas assim, cadê você sendo tudo isso, né? E vibrando isso, demonstrando isso. Exato. Entendeu? Tu Às não vezes consegue o cara demonstrar isso. Você acha que você dentro da tua casa, trancado, jogando videogame, por mais incrível que você seja, tu vai atrair essa pessoa? Não vai. Sabe? Ou mesmo assim, ou mesmo no rolê, saindo com seus brothers. Em qualquer circunstância. E é o que eu falava, tipo, no meu tempo que eu fiquei solteira. E até no lance do videogame, se ele tiver num jogo online e ele conhecer alguém assim, né? Cara, quantas vezes já aconteceu comigo, né? Tô lá jogando meu CS, que eu jogo tal, e a mina já diz, opa, pera, saca? Então assim, até numa porra de um joguinho, e tu vai ver
puta mulher bonita e tudo mais. Ou seja, é a sua realidade. Meu irmão, dane-se se é o joguinho, se é a balada, se é na academia, se é no parque, se é na yoga. Mas é você, tipo, tá vibrando isso, né? Você tá demonstrando isso, né? E eu falo que a energia, ela tá em todos os lugares, né? A energia é tudo. Inclusive até nas palavras. Então, eu vejo muito brother. E eu tive essa fase também de tipo, mesmo não tá trancada dentro de casa, quando eu saía, sentava no grupo de amigas, eu falava mal de homem. Sim. O tempo inteiro descendo o cacete. Que tu tá vibrando ali, pode crer. Exato. Então, assim, não adianta, brother, você tem que ser congruente. A tua energia, ela tem que estar congruente. Exato. Então, você tá querendo um relacionamento, você no fundo acredita que tem uma mulher, uma parceira que pode chegar pra você. Só que a hora que você senta pra falar com seus brothers, a única coisa que você fala é: mulher é tudo interesseira, mulher só quer cara bonito, mulher só quer cara com dinheiro. Meu, eu não consigo entender. O cara que para 1 minuto da vida dele pra ir escrever um post meu e falar: mulher só quer dinheiro, mulher só quer grana. Mulher… E não é só isso, Gambit. É lógico que não é só isso. Lógico que não é só isso. Né? Não é possível que esse cara não tenha uma mãe, uma irmã, algum exemplo, né? Chega a ser maluco isso. Ah, não, mas existem muitas mulheres que são extremamente materialistas, que entram no casamento pra arrancar tudo do cara e tal. Claro que existe, cara. Existe estuprador, existe traficante. Não dá pra generalizar, irmão, é o que eu não gosto. Tudo de ruim, exatamente. de bom no mundo, cara, né? Do jeito que fala, parece que toda mulher é interesseira. E o cara também, que só quer pegar mulher de corpo, né? A mulher do corpão. Então aí ele fala, só tem mulher interesseira. Daí eu falo, mas peraí. Que tipo de mulher você também tá desejando pra sua vida? Tem esse ponto, porque às vezes você também tá sendo interesseiro. Você não quer pegar aquela mulher que não é tão bonita, aquela que é mais mediana, mas é super gente boa, que tem valores, nananã. Então você também não tá sendo só atraído pela beleza? Você também tá dando oportunidade pra aquela mulher que também não é, né, aquele corpo escultural, aquela mulher que tá toda montada. Então eu acho que vale pesar e pensar a respeito refletir disso. sobre isso. E a gente falou… O materialismo, ele atrai materialismo, né? Se eu olho pra você como um corpo que tem ou não uma bunda X, que tem ou não um peito Y e etc, a chance de que eu atraia você, porque você tá olhando pra mim e eu tenho um carro, a gente tá na mesma frequência de alguma maneira. Por mais que sejam, vamos dizer assim, objetos, né, diferentes de desejo, mas de alguma maneira a gente tá numa mesma frequência. E cara, no fundo, de verdade mesmo, todo ser humano, ele é interesseiro. No sentido de que ele possui interesses. Todo ser humano. Eu tenho um interesse pra estar aqui, você tem um interesse pra fazer o teu programa e etc. Ter um interesse não é um problema de fato. O desafio, o problema, ele tá em, primeiro, eu querer ser interesseiro antes de ser interessante, tá? Que é demonstrar, primeiro eu te gero valor pra depois eu pensar no que eu quero ou nem quero de você. Primeiro ponto. Segundo, eu ser interessado, que é o interesse direcionado pra algo que faz muito mais sentido do que meramente a superficialidade, saca? Então esse é o ponto, tipo, ter interesses, pô, mas cara, no fundo, eu quero realmente uma mulher muito bonita e tudo mais. Cara, se é isso, e você acha que tá tudo bem dessa maneira, e você não tem que trabalhar ou refletir sobre isso, ok, mas entenda isso e aceite isso, e aceite as consequências disso, entendeu? Então esse é o ponto, acho que ter interesses tá tudo bem, mas pô, seja primeiro interessante, depois seja interessado, e aí os seus interesses, eles vão se cumprir de alguma maneira positiva depois, e não de alguma maneira, tipo, essa permuta, entendeu? Essa mecânica, troca, né? Essa troca suja, forçada. Entendeu? Exatamente, Boa, Gambit, falamos muito, hein? Falamos muito. Vamos marcar a próxima pra continuar esse papo, tem muita coisa ainda pra falar. Eu ia entrar em paternidade e nem deu tempo. É verdade, bons temas. Essa cara de menino, de 18. Eu tô com 18, cara, para com isso. Conta pra galera que eu tô com 18 agora. 30 anos, bro. Aqui é papo de brother, aqui a gente fala que ninguém fala, eu pergunto que ninguém fala. As informações que não estão disponíveis em outros vídeos por aí, você só encontra aqui. A Renatinha, ela consegue, né? Inteligência social, né? Conectar, ir no íntimo, ir no profundo. Eu tento. Mas você é muito blindado, né? Você é macaco velho aqui, ó. Tô só, tipo, pensando, meu Deus, ele tá aqui me analisando 24 horas do tempo. Tô nada. Cada movimento meu. E tipo, cara, eu sou zero, entendeu? Eu sou zero. Tenho ali tô aqui na prática, né? Vamos que vamos. Tem que entender de pessoas, eu acho, né? Perfeito, exatamente. E a questão da disposição, né? As pessoas que querem, de fato, um relacionamento, querem se relacionar bem, elas precisam estar dispostas a isso. Sim. Não adianta você ir sabe, do seu jeitão, achando que você vai conseguir. Não, cara, tem que parar, tem que analisar, tem que estar consciente, tem que entender o que tá vivendo, tem que entender o que você tá gerando nas pessoas, como é que tá sendo a sua comunicação.
Senão, depois não é isso. Não adianta você ficar reclamando que você não tá colhendo os Eu vi teu vídeo de hoje falando sobre isso, a diferença do disponível, do disposto. Eu achei muito legal isso. Tem pessoas que nem estão disponíveis, né? A pessoa tá fechada no mundo dela, mas ela tá naquele polo negativo de reclamar, que nada dá certo, que ela não consegue um relacionamento, que ela não consegue vender, que ela não consegue um emprego. Tudo que depende de inteligência social, que depende de pessoas, que é basicamente quase tudo, ela reclama, mas ela não tá nem disponível. E mesmo que ela esteja disponível, tipo, pô, vou me abrir pra isso. Uma coisa é você estar ali passivamente, vamos ver. E outra coisa é você ativamente falar, cara, deixa eu trabalhar em prol disso. A inteligência social, cara, ela exige muito trabalho, entendeu? Você tem que estar disposto a desenvolver a inteligência social. É muito fácil você olhar e falar, mas esse cara não sei o quê, que charlatão. O cara tem dinheiro, ele pega a mulher por causa disso e tal. Então, cara, ficar nesses polinhos, assim, é muito fácil, é muito cômodo, né? Só que o que isso te gera? Eu sempre gosto de pegar, assim, a galera que vem hatear e tal. Eu falo, irmão, quando tu deixa esse comentário aqui no meu canal, eu só queria entender uma coisa de você. O que te gerou esse comentário? Te fez bem escrever isso aqui? Você deu uma aliviada? Você desestressou? Porque, assim, pra mim, tanto faz o que me gerou. Eu tô blindado. Mas te fez bem? Deu, cara, porra, machuca, né? Em live, cara. Live que tu pega o cara, entendeu? O cara vem ali ao vivo, fulano, ele começa a te descascar. E aí, naquela live, eu paro e falo, vamos parar aqui um minuto pra dar atenção pro fulano? Ele tá precisando de atenção. O fulano veio aqui na minha live, ele tá xingando, ele tá falando isso. Ele tá precisando de atenção. Se ele estivesse bem, ele provavelmente não ia estar aqui agora, vocês concordam? Ele ia estar curtindo, ele ia estar com o canal dele, fazendo live estouradão lá e tal. Aí o cara já, velho, puta, todas as facas, as armas do cara já desarmam. Cara, puta, que bosta, entendeu? Então a inteligência social é sobre isso também, né? Você ajudar a pessoa a virar essas chavinhas, assim, sabe? Boa, Gambit. Passa suas redes. A gente marca o próximo pra continuar esse papo. Bora. Cara, é bem fácil me achar com o meu nome mesmo, Gustavo Gambit. Gambit se escreve como Gambit, né? Do X-Men. Então, Gustavo Gambit, tem o Instagram. O TikTok, eu tô usando ainda o user da Social. Eu tenho também o Social Game 7. No YouTube eu vou deixar Social Game 7, porque, pô, a gente verificou o canal e tudo mais. Então tá um trabalho pra mudar o nome. Então no YouTube tá Social Game 7. No TikTok tá Social Game 7, mas eu vou mudar pra Gustavo Gambit, o arroba. Então é isso aí, ou Gustavo Gambit ou Social Game 7. Vai me achar nas plataformas que eu estou disponível, sempre nesse sentido, né? Ou pelo menos quase sempre nesse sentido de criar um conteúdo de inteligência social, de ajudar as pessoas nesse ponto. Às vezes, alguma coisinha pessoal, às vezes outras coisas que se complementam também, que nem tu falou do treino. Ontem fiz uns stories treinando, uma coisa aqui, tem coisas que ajudam também, de maneira geral, né? Lifestyle e tal, mas quase sempre é nesse ponto, assim, que é o que eu me presto a falar. Assim, acho que eu estudei um pouquinho esse negócio, acho que desse negócio eu posso falar. Animal, cara. Baita papo rico. Tamo junto. Tenho certeza que muitas fichas caíram aí. Então, brother, deixa aqui nos comentários o que mais fez sentido pra você. E eu quero te passar uma mensagem final que eu sempre falo, que a gente não consegue ver no outro aquilo que a gente já não tenha, né? A gente não consegue reconhecer no outro algo que a gente não tenha. Então, quando você olhar um cara e falar, nossa, olha como esse cara ele é carismático, olha como ele desenrola bem, olha como todo mundo olha pra ele, as pessoas param pra prestar atenção no que ele tá falando. Queria ser assim. Boa. Pô, o Gambit veio aqui, contou a história dele, que ele não ocupava esse lugar. Foi uma coisa que ele pagou o preço, né? Ele foi se desenvolver, ele foi entender que ele já tinha isso lá de bebê, que todos nós temos. Então você pode voltar pra dentro de você. Você pode fazer esse mergulho. Que sacada, hein, velho? Que dói, ele dói. Não, sério, que sacada. Tipo, eu tô pensando que, cara, quando eu vi o Mystery, eu estava já disponível, né? E quando eu falei, cara, eu vou estudar esse cara, eu estava disposto. Muito, muito foda dessa sacada. Assim, se você já olhar alguém e reconhecer isso em alguém, você já não tá naquele polo da inveja, você já tá num polo de, cara, tô aberto, né? Muito legal essa sacada. Eu falo que é uma bigorna que cai na cabeça dos caras quando eu falo isso. Mas é assim, Gambit, por que eu tô falando no final? Porque se você chegou até aqui, é porque você está disposto, não só disponível. Foda. E isso que eu tô falando não, é um papo que nem todo mundo tá preparado pra essa conversa. Só quem realmente tá aberto, com consciência, coração aberto, tá entendendo o que eu tô falando. Então assim, se você tá reconhecendo alguma coisa de outra pessoa, é porque você já tem. Você só não desenvolveu essa habilidade. Ela deve estar adormecida aí dentro de você. Então, corra atrás disso. Existem técnicas, existem pessoas como o Gambit que trabalham em cima disso, que trazem esse tipo de conteúdo. E a gente tá aqui, todo mundo querendo ajudar, criando essa corrente, cada um complementando com o seu conteúdo. Mas não acho que você não é capaz. Você é capaz de tudo, desde que você queira. Só vou te fazer um convite. Esteja disposto. Que conteúdo tem de sobra pra você. E capacidade, eu tenho certeza que você também tem. A abundância tá aqui pra todos, né? Perfeito. Muito bom.
Tamo junto. Tamo Obrigada junto. por ter vindo. A gente vai Valeu, marcar o minha brother. próximo pra gente falar de Sua outras brother coisas. virou minha brother. E sabe o que é foda? Sou sua brother, Gambit. brother, Agora porra. fechou essa parceria aqui, meu bem. Fechadaço. Muitas coisas vão vir ainda Boa. pela frente. E o que eu ia falar mais? Agora, o que acontece? Surgem vários outros assuntos, entendeu? Porque a gente quis fazer um negócio aqui no meio no freestyle. Tanto é que eu peguei muito pouco essa ficha. A gente foi aqui na conversa solta. Mas vão vir várias perguntas agora. Vão vir nos comentários. Vou animar a galera. E você volta pra gente Com certeza. conversar mais. Vai ser um prazerzaço. É nóis. Você que tá me assistindo no YouTube, Tamo junto. poxa, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Boa. Quero saber que ficha caiu. Você que tá no Spotify ouvindo essa minha voz, a minha e do Gambit. Se você ficou vai aqui pro até Spotify agora. também? Opa, Deezer, vamos gravar Apple, em de todas as novo. plataformas a gente tá, em todas de áudio. Então, se você está ouvindo essa nossa voz sensual, Aveludada. se a gente já conseguiu aí te seduzir, Sexy. 5 estrelinhas, favorita a gente aí, avalia a gente no Spotify, segue o perfil. E é nóis, tamo junto sempre. Tamo junto. Gratidão. Valeu. Beijo, sou sua brother, tô sempre aqui pra te ajudar. Até o próximo.